Falando diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas pelo Mundo, que toda quinta-feira se transformam em estúdios internacionais do Quinta Sim, para trocarmos aí a ideia sobre correia, corrente, cardan e, é claro, negócios, como fazemos de costume. Se você ainda não está acompanhando o Quinta Sim, dá uma olhadinha aqui na playlist Quinta Sim do canal, que tem todos os episódios desde o primeiro, e em breve vamos começar aí a soltar os cortes de todos os episódios, cortes muito bons. Mas chega de enrolação e vamos direto aqui, voltando com o Marcão, o intruso, novamente. Marcão, primeiramente, bem-vindo aí. E hoje, eu e Marcão aqui, damos boas-vindas aqui ao Vitor. Para quem não conhece o Vitor, você já tem que conhecer ele agora, neste exato momento. Ele é publicitário também. Hoje em dia ele é Orives, e aí fundador da Chaser, que está desde 2015 deixando seus dedos mais bonitos. Olha só, no estilo aqui. Esse daqui, não, opa, peraí, esse daqui é até a frente da minha moto aqui, tá vendo? Então o negócio é estiloso. Esse daqui é um clássico Mexican Barker Ring, e esse daqui é um outro também, estilinho clássico aí. Então, Vitor, primeiramente, obrigado aí por aceitar nosso convite para trocar essa ideia aí, e bem-vindo ao Quinta Sim. Eu que agradeço, valeu mesmo. Vai ser bem legal hoje a conversa. Ô, Foster, Oi. Eu vou fazer uma observação, cara. Eu acho que a gente tem que mudar esse nome desse podcast. É só publicitário, cineasta. Cara, não tem. Publicim. Publicim, cara. Bicho, é só esses caras que não tem o que fazer e andam de moto, é isso? Eu acho que publicitário é tudo problemático, cara. Por isso tem que começar a andar de moto para relaxar essas cara, coisas. É muito doido. Ó. Pro próximo episódio eu prometo levantar os números. Quantos foram publicitários? Eu tô para dizer que 60% é do mercado publicitário, mercado de eventos, que tá em algum momento dentro do mundo do entretenimento. E mais um aí. E aí tem Cara, mais uma leva que é de TI, que é esses dois ramos. Não tem. A gente não teve nenhum engenheiro até agora, cara. Eu tô me sentindo excluído disso daqui. É que eu não consigo pensar em um, para ser sincero. Que ande de moto. Ricardo Munhoz é engenheiro. É mesmo. Sempre tem algum, né? É fogo, cara. Publicitário deve ser cheio de problema e tem que andar de moto. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tô tranquilo. Ótimo, perfeito. Meu áudio externo, vocês estão ouvindo, não? Não, é que tem gente ouvindo o jogo ao mesmo tempo, né? Se você vê o Marcão tá com um olhinho assim pro lado e outro na tela, assim, é normal. Hoje eu tô pelo celular e eu não consigo olhar direto pra câmera, cara. Deixa eu tentar diminuir a luz aqui, porque a luz tá no meu rosto. É sério mesmo. Eu tenho essa dificuldade, eu quero ficar me vendo, sabe aquelas coisas que quer ficar se olhando? Mas isso você sabe que tem isso daí acontece muito, lembra que eu até te falei isso daí quando estava gravando stories? Isso daí é a coisa que mais acontece, tipo, a pessoa quando tá gravando stories, ela fica olhando no olho dela na câmera, na tela do celular, em vez de olhar pra câmera. Isso daí acontece, é a coisa que mais acontece. E o cara, foi isso aí que me deu uma dica, foi um cara de TV, porque ele falou que também o que acontece com isso é a pessoa começa a olhar, sabe aquela televisãozinha que fica no palco de feedback, Sim. assim? Ela começa a se olhar na TV, assim, pra ver como é que tá, e em vez de olhar pra câmera, ele começa a ficar conversando com a TVzinha ali embaixo. Então isso daí acontece de muito. Vamos ao que interessa, parar de enrolar durante o percurso. Cara, então vamos lá. Antes de a gente falar um pouco sobre sua formação, Vitor, o negócio de Orives, essas coisas, quando você era criança, alguma coisa assim, teve alguma influência na sua infância ou até juventude que tipo trouxe você para esse mundo antes de você, talvez não tinha nem até muita consciência de que algo te trouxe para esse tipo de influência? Então, desde muito cedo, eu sempre fui apaixonado por artes, e a técnica que mais me chamava a atenção era escultura. E aí, minha mãe, não é que ela tinha muitas joias, mas ela guardava muito, ela tinha uns kitzinhos, assim, de abrir, como se fosse aqueles de vendedora, e aí tinha um monte de anéisinhos, um monte de coisinhas, e eu ficava olhando aquilo, eu ficava bem intrigado, assim. Meu primeiro anel customizado que eu
minha avó mandou fazer para mim, eu acho que eu devia ter 11 anos, Pô, que legal. 12 anos. Uhum. Então, tipo, Essa sempre época- foi algo que me chamava a atenção. Nessa época era mais comum, né? Na real, Era mais tipo, comum. eu lembro que em casa tinha um anel do meu avô, que depois que meu avô faleceu foi mega disputado, que é aquela coisa que tinha Sim. tem os anéis que tinha as iniciais da família e tal, tinha um negócio muito mais simbólico. Hoje tipo, É. virou algo raro, né? Eram relíquias da família, né? Tanto para marcar um momento, marcar uma conquista de uma formatura, de um evento importante. A joalheria sempre estava ligada a essas pequenas vitórias, grandes vitórias e simbolismo daquilo que vai ser passado de geração em geração, né? Uhum. O esporte americano continuou forte com isso, né? Porque Sim, Não, sim. os caras, Esporte cara, futebol anel, não é americano, medalha, é anel, né? basquete. Sem spoiler, hein? Sem spoiler de futebol americano, que talvez Eu tô tem me coisa por segurando, eu tô aí. me segurando, Talvez tô vem me coisa por segurando. aí, nunca se Olha, sabe, vamos ver. olha, vai ter um sorteio para os caras viajar para assistir o Super Bowl. Não, É não, isso? quem dera, quem dera. Olha só, olha o Marcão já quebrando nossas pernas, Não, inventando coisa que acabando nem com o pode. nosso... É, Meu, desculpa a agora Santos, qualquer coisinha que a gente soltar vai ser. Pô, Qualquer mas não coisa é é muito viagem de pequena. Super Bowl? não, faz então, mas tipo, eu só perguntei, não é nada, não é nada. Foi mal, gente, desculpa. É o limite da criatividade que vai aflorando. Não, normal, normal. Ah, e só um fato de curiosidade, ó. Aquela artezinha que está sempre presente aqui, embaixo do Marcão aqui da realização do Alado pelo Mundo, foi o Vitor que fez esse logo aí, esse que está logo aí embaixo do Marcão. Ó. Então está sempre Isso aqui. presente aqui no Quinta Sim também. Curiosidades Quinta Sim. Aqui a gente não é só piadinhas, temos aí também todo um negócio de história. Então você Conhecimento. cria, ô Vitor, então você Tá. cria também fora da questão de senhorios. Você faz a criação na Sim, mão também. sim. O seu publicitário continua aflorado para o papel ainda. Porque antes de fazer publicidade, eu fiz 3 anos de artes visuais na Faculdade de Belas É Artes. verdade. Uhum. Então, isso foi algo que potencializou. Quando eu virei publicitário, foi para ser publicitário para minha empresa. Sim. A marca já estava fundada, já tinha toda uma base, e foi, beleza, agora eu largo o curso de arte e vou aprender como fazer a divulgação para minha empresa. Pô, legal. Isso daí é ter visão, né, cara? Porque muitas vezes. Porque, cara, eu vou ser sincero, tipo, eu não sei como que você escolheu, tipo, fazer belas artes, essas coisas, mas eu escolhi, tipo, engenharia ali no escritório do cara, porque tinha que escolher um negócio para fazer, sabe? Tipo, porque isso daí era faculdade nos Estados Unidos, daí o cara falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, dá um livrinho aí para escolher alguma coisa. Eu tenho uma história curiosa disso aí também, Fausto. Eu fiz o preenchimento da minha faculdade, a primeira faculdade que eu preenchi foi que eu queria fazer a direito. Uhum. E aí eu fui, era uma época que a Unip estava se lançando, aí eu fui na Unip fazer matrícula, fiquei 7 horas esperando fazer matrícula, quando eu fui eu estava na fila errada, eu tinha me cadastrado para administração. Tá? Vai isso mesmo, vai. Não, aí pior de tudo que assim, no final das contas, eu fiz outro vestibular, entrei em direitos, dei 6 meses de direitos e fui para publicidade, velho. É muito louco isso. Né? Publicidade realmente você estava querendo entrar na publicidade. O meu foi 6 meses de arquitetura na Belas Artes. Uhum. Aí eu surtei e falei, não quero fazer isso nem ferrando. Eu lembro que eu liguei pro meu pai desesperado. E aí ele, não, beleza. Aí mudei para artes visuais. E aí quando eu fui mudar para publicidade, minha mãe queria me matar. Ela falou, mas que porra, termina a faculdade. Aí eu falei, não, vai dar certo. Essa eu termino, eu prometo. Mas por que arquitetura? Minha mãe é formada em arquiteta na Belas Artes. Ah, tá. E eu sempre achei a arquitetura fascinante. Eu adoro estudar arquitetura, gosto de acompanhar algumas coisas, ler alguns livros de arquitetura, porque na arquitetura o que me encanta é a projeção de formas. Então você vai ter que ter um prédio, ele tem que comportar quantas pessoas e como deixar isso bonito, e não só um bloco. Então é basicamente um raciocínio similar ao que eu faço hoje até.
Eu sim. pego um bloco de cera e vou modelar, seguindo a numeração que o dedo tem que ter e os objetos que tem que conter nessa peça, só que deixar isso da maneira mais bonita possível. Então tem uma relação bem grande direta. Só que Sim. eu acabei abandonando porque eu não gostei do curso, achava umas matérias muito chatas. E de vez em quando as matérias que nem muitas vezes são necessárias acabam descorajando as pessoas a estudar um negócio que ela queria, né, de vez em quando. A arquitetura, para mim, uma matéria que é totalmente inútil é desenho técnico, porque você não trabalha mais com papel. O desenho técnico é tudo no computador. Então era muito melhor você ter um AutoCAD lá para você rodar as plantas do que ficar se matando, passando 25 lapiseiras e dando dinheiro para papelaria. Isso é recente, né? Porque você é novo, né? Quantos anos você tem mesmo? Exato, eu tô com 27 anos. Então, né? É nova. Ixi, Maria. O recorde de convidado mais novo aqui no Quinta Sim até agora, hein? Então, com 27 anos já tem até empreendedorismo na veia, que é bom, né, cara? Sem dúvida Faz tempo, alguma. pelo jeito, né? 2015, nós estamos falando de 7 anos, com 20 anos começou. Exato. E você, É, eu quero fazer uma pergunta. Qual o mercado que você atua hoje, como Orives? Qual o mercado que você fala assim, puta, esse é a minha paixão e esse eu faço para as coisas acontecerem, para continuar vivendo do que eu amo fazer? Cara, hoje o mercado de atuação está cada vez mais consolidado. Eu comecei por esse mercado, tentei abandonar e retornei. Eu estou realmente bem forte na cultura custom, no nosso nicho pequeno mesmo. Sim. Só que cada vez ele está se ampliando, né? Desde por exemplo, o primeiro rodeio que eu participei, você vai vendo os próximos rodeios, os próximos eventos, está cada vez maior, né? Então a cultura custom está cada vez se desenvolvendo mais e ampliando. E eu continuo nesse mercado de atuação maior. Aí tem um nicho um pouco especial, que seria mais para pessoas realmente de joalheria contemporânea, algumas coisinhas desse aspecto. Mas o foco realmente é a cultura custom. Que daí são peças também, tipo, porque, para quem não sabe, o Vitor se você tem peças de linha, que daí, tipo, é esse estilo aqui, e daí vocês têm peças totalmente customizadas, desenhadas, isso daqui, que é o que nem você fez lá para frente da minha moto, né? Então são estilos aí totalmente diferentes, né? Quer dizer, totalmente diferente não, estilos que se complementam, né? Porque num você está fazendo uma linha que você já imaginou, que nem o Mexican Bikers, e outro que você está fazendo uma coisa totalmente customizada para pessoas, né? Então eu acho que isso é muito legal. Mas, cara, voltando um pouquinho lá mais atrás, tipo, a gente falou de infância, de por que você escolheu arquitetura, essas coisas. Teve você, porque pelo que eu sei, então você falou, sua mãe é formada em arquitetura e seu pai, ele trabalha com alguma coisa em medicina, não é? Que ele é médico. Meu pai é médico e aí ele tem uma empresa de saúde ocupacional. Então, você acha que essas coisas de, por exemplo, ter o empreendedorismo, ele foi algo que você provavelmente já viu em casa cedo, essas coisas? Você era algo que você queria ter, putz, eu quero ter meu próprio negócio e não depender de alguém para, tipo, sei lá, para o meu ganha-pão, ou depender de agenda, depender muito dessas coisas, sabe? Sim. A questão do empreendedorismo em casa era mais reflexo do meu avô. Meu avô era um empreendedor, ele tinha uma rede de casas do norte, e aí fornecia até produtos para o Tateno no passado e coisas do tipo. Ele era empreendedor. Meu pai acabou empreendendo depois que eu já estava empreendendo há 3 anos. Entendi. Mas é muito doido, legal. né? Porque assim, ó, o cara é empreendedor, tem uma rede de lojas, aí ele acha que empreender é horrível. Aí ele vai, pega pro filho e fala assim: não, filho, você não vai ter minha profissão. Você vai estudar medicina. Aí paga medicina pro cara, o cara estuda medicina. Aí vai e abre uma empresa de medicina ocupacional. É muito louco. Meu avô, que era empreendedor, era pai da minha mãe. Ah, da sua mãe. Isso. Aí minha mãe, ele, por exemplo, uma coisa que ele realmente fez similar ao que você falou foi ele obrigou todas as filhas, que ele teve 3 filhas, a fazer faculdade.
Sim. Que ele queria que elas tivessem uma formação para não depender da loucura de empreender. O dele com Casa do Norte, pô, você tinha que fazer transporte, pegar a Kombi, atravessar São Paulo, cruzar, fazer todo... E ele queria que as filhas fizessem outras coisas, né? Sim. Mas é engraçado isso, né? Tipo, e a gente tá falando de uma época que hoje empreender é difícil, mas naquela época também era mais difícil ainda, né? Porque você fala, cara, inflação, incertezas, tudo é coisa absurda, assim, né? O que tinha naquela época, então. E a falta de informação, né? Porque, sim. por exemplo, o meu avô era pernambucano, veio para São Paulo num caminhão de galinha, na garupa, era praticamente um analfabeto, só que quando chegou aqui ele foi estudando, se informando e conquistando bastante coisa e falou, pô, dá para trabalhar, se você for correto e tal. Então eu cresci muito com esse reflexo do meu avô na minha vida, assim. Eu acho que, assim, até falando essa história do antigamente era pior, eu acho que tem uma diferença muito básica hoje, que antigamente era dom. O cara fazia por um dom e por um gostar, além da necessidade. Hoje tem muita gente que empreende e não tem o dom de empreender, mas ele empreende só pela necessidade, porque precisa tentar fazer alguma coisa. E acaba muita coisa dando errado, né? Porque o cara acaba fazendo... Por isso que as franquias estouraram, tem um monte de franquia e tal, porque aí a galera vai entrando nessa onda aí, nesse barulho de ser franqueado e bota todo o dinheiro de uma vida num negócio. E antigamente, por mais que tenha tudo isso que a gente está falando, de falta de informação e tal, mas tinha uma coisa que era, quando o cara acertava, ele acertava bem, porque não tinha concorrente, né? Não tinha concorrente, não existiam 10 caras fazendo a mesma coisa. Era o início coisa. de tudo. É isso mesmo. Mas que bom que tá na veia, né? É bom mas isso. E você, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu sou intruso mesmo, é assim que funciona. Não sei se o Foster te falou, que a minha função é atrapalhar. O que eu estava pensando aqui? Você faz peças para moto também? Faço. Tipo, o cara quer customizar, botar uma peça de ouro na moto dele. Sim, dá para fazer peças customizáveis, no sentido assim, eu já fiz peças para escapamento e time covers, por exemplo, para Harley Davidson, dá para fazer time cover para Triumph também. Legal. E dá para fazer ornamentos aleatórios que a gente pode inserir na moto. Hoje as peças decorativas, assim, né? São peças decorativas. Hoje eu tenho uma linha de valve caps, né, que seriam tampinhas de bico de válvula. Legal. Todos eles feitos em bronze e amarelo. E agora eu e o Nibet, da Vintage Land, estamos desenvolvendo alguns time covers, tanto para Twin Cam quanto para Sporter. E a gente quer fazer também parafusinho de placa. Putz, parafusinho de placa é clássico, né, cara? Parafusinho de placa atualmente, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus do céu. Tenta deixar um pouquinho bonitinha, né? Cara, isso eu acho que é um segmento, cara, para você, Marcão, que tipo, como você é a pessoa que, tipo, você tá no passado, né? Agora com a Forride você tá com outras coisas também, com outras motos e outras abertura de leque, assim. Mas para quem normalmente tem Big 3, essas coisas, não é a coisa decorativa não é algo importante, né? Então, cara, isso daí é o que é diferente. Muito louco, isso. Eu vou falar para você que é muito louco. Eu tenho um brother que eu conheço há bastante tempo já, conheci lá em Tiradentes, já falei dele aqui, que é o velho. Não, é o velho, que é o Marcão da MRC Design. Cara, o cara, ele personaliza Big Trail, principalmente BMW, já faz 6 a 7 anos, alguma coisa assim. Que legal. Ele também é design gráfico, ele também saiu do mercado, também era publicitário, aí ele saiu e começou ele pega as motos, como o Pedrinho Bancos faz, o pessoal vai pega e tira um molde do negócio, né? Tira um molde lá de toda a moto e ele faz peças personalizadas, faz lá. Ele tanto faz personalização tipo, do seu jeito, como ele tem alguns kits prontos que ele manda, inclusive, para o mundo inteiro. Na realidade, e assim, é uma questão cultural do brasileiro pela aquela coisa do tipo, não quero mexer na minha moto. Mas isso tem mudado. Cara, Tiradentes, vou dar uma ideia para você, tá? Ele sempre vai para o encontro de Tiradentes. A gente se encontra lá todos os anos.
Ele fez mais de 30 motos fácil no final de semana. Caramba. Desde um detalhe, tipo, o cara quer colocar aquela fitinha na roda, ou ele faz uma outra coisa que é muito legal, que ele faz adesivação no meio do raio, assim, no miolo do raio, entre os raios, né, das motos. Ele faz uma no meio, fica legal pra caramba. Porque o raio é pra fora, né? Daí não é que na minha, que ele é pra dentro. Isso, pra 1.200 ele faz isso. Tanto isso quanto o envelopamento, quanto o PPF, enfim. O que acontece? Essa cultura, ela vem se construindo porque assim, a gente fala da cultura custom, né? E na verdade a gente tem, tipo, o modus operandi é cultura de personalização. O cara bota a marca dele na moto. Né? O cara fala assim, eu quero a minha moto que tenha um destaque ou ela seja diferente das outras. Eu acho que isso vem mudando, né? Não é, obviamente, não é o máximo das pessoas, mas tipo, eu acho que existe sim um nicho. Eu acho que sim, existe um nicho para desenvolver para Big Trail, porque tem o cara que migrou da Custom para Big Trail que não tem mais coluna. Tem um monte. E até a conversa que a gente teve com o Gui na semana passada, né? Que um dos carros-chefes dele era KTM. Ele, no começo, ele era muito mais focado, né, em Big Trail, Então, me surpreendeu até por conta disso. A gente até falou, falei, puta, eu achei que ele trabalhava só com custo. Quando eu vi, não tinha custo. Ele fazia só. Nenhuma, né? Ele fazia só coisas voltadas para Big Trail ou para Scrambler e tal. Eu acho que sim, é um mercado. Eu acho que sim, está evoluindo. Mas como tudo no Brasil, leva tempo, né, cara? Tipo, você que está mais tempo, 7 anos mexendo com esse negócio de Orives, e o anel, que é algo que a gente acha que é tão importante, sente isso, né? Você deve sentir. Tipo, você falou do rodeio, um pequeno, vai crescendo, vai crescendo. Cara, Tiradentes, quando eu ia, tinha 2.000 pessoas. Esse final de semana tinha 30.000. Então, eu acredito que tem espaço para todo mundo, né? Eu quando comecei, tinha 2 empresas de joia. É isso. E tem quantas no hoje? Brasil, dessa proposta, assim, desse nicho maior, eram 2 empresas. Agora deve ter, sei lá, umas 40, 30. Cada dia aparece uma nova no Instagram. Você participa dos eventos? Não? Alguns sim. Normalmente eu participo do rodeio. Já participei algumas vezes do Itajaí. E agora, esse ano, a gente foi para Against the Wind, né? Lá em Curitiba, que a gente estava lá. Sim. Aí, Brasília, você não vai? Para onde? Brasília. Não vou. É que para mim não é todo evento que vale a pena. Tem que entender um pouco qual é o foco e filosofia do evento. Cara, Brasília é sinistro, cara. De volume de gente para dar conhecimento, assim. Então, mas o volume tem que despertar interesse desse nicho. É no custom mesmo, né? Por exemplo, o Itajaí. A vez que eu fui, eu fiquei em choque. A galera queria comprar aquelas placas com o nome, placa escrito Vitor, placa Paulo, e o resto das lojas ninguém olhava nada. Queria beber, comer e comprar essas plaquinhas. Eu falei, que adianta eu estar aqui? Daí, tipo, você pega o Against the Wind, já foi muito mais focado, assim, né? Totalmente mais focado. Against the Wind, rodeio, é um público que quer consumir mais coisa, ela quer conhecer o que é isso, não precisa que consuma, mas só de a pessoa passar e falar, o que você faz, como é que é isso, despertar o interesse, entender o que é uma joia feita à mão e saber que ela não tem nada a ver com essa joia feita na China. Eu sei o que é o mercado nichado, viu, brother? Eu sei o que é o mercado nichado. O nicho do nicho do nicho. É o nicho do nicho do nicho. Mas você quando você vai nesses eventos, você leva sua parte só pronta e você pega encomenda para o restante. O que eu faço eu monto um estoque legal. Agora, por exemplo, eu estou começando a fazer camisetas, bonés, moletons. Também levo. E lá, durante o evento, eu consigo vender o anel que está pronto, regular o tamanho para o cliente já sai com o anel no tamanho dele. Se ele quiser fazer alguma encomenda, coisas do tipo, para o futuro, ele também pode estar fazendo. Legal. Então ele leva as ferramentas, tipo, tem que ter o bujãozinho de gás para aquecer o anel, todas essas coisinhas. Soldar, a pessoa até vê ali. É um artista, né, velho? Então é até legal a pessoa que está ali ver parte desse processo também, né? Isso daí que eu acho que é legal, porque muitas vezes a pessoa vê o Instagram, vê as pessoas gostam da peça, mas não sabe o que vem por trás, assim, né? Sim. Então eu acho isso daí muito legal.
Cara, mas deixa eu te perguntar, porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante, é tipo, você fez publicidade para realmente alavancar, para poder usar isso no seu negócio, né? Que, tipo, muitas vezes isso eu acho que é uma sacada muito legal, né? Você já estava com o seu negócio, e daí você, putz, eu vou finalizar uma faculdade que daí realmente eu vou conseguir colocar isso em prática, porque muitas vezes o Exatamente, que acontece é a gente faz uma faculdade e muitas vezes nem coloca isso em prática, né? exatamente. Então, o que fez você mudar de, tipo, você falou, putz, cara, eu tenho certeza disso. Quantos anos você tinha na época? Cara, devia estar entre 19 e 20 anos. E, tipo, com 19, 20 anos, como você tinha certeza que você falou, cara, eu vou querer fazer Então, o meu negócio e, tipo, quando o eu que eu tinha quero aprender para 14 isso? anos, Uhum. eu já sabia que eu queria ter minha marca. Eu não sabia do Aham. que ela faria, do que Tá. ela seria, mas eu sabia que eu queria ter minha marca. Tanto que a gente estava de mudança aqui, achamos uns papéis, tem primeiras estampas que eu desenhei, suposições de nome e coisas do Uhum. tipo dessa marca. E quando eu fui estudar o que era joalheria, não comecei a fazer, eu fui estudar o que é a joalheria, da onde vinham esses anéis, da onde vinham essas coisas. Aí eu comecei a procurar aqui no Brasil, comecei a procurar nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão. Aí eu olhei e falei, tá aí um belo do mercado que ninguém explora. Nesse período, ninguém nunca tinha feito Magic Biker Ring no Brasil. Então, eu montei uma planilha certinha, montei uma pasta de referência e eu ia nas escolas de joalheria com a minha pasta falando assim, eu só faço o curso se eu saber como eu faço isso. Pode ser que eu me aprofunde, pode ser que seja um dia, Uhum. mas eu quero entender pelo menos o básico para eu chegar nesse resultado. Então, eu Mas fui você bem fez curso estratégico. Eu fiquei específico. quase um ano estruturando o que seria a marca antes de começar. Então você Uhum. fez um curso específico para ser existe cursos específicos para ser Orives, para você mexer Existem com. milhões de cursos de Orives. Aí você vai ter Mas diversos. nessa tua área assim, de, tipo, de esculpir, ou é o padrão? Tipo, Então, aí começa esses problemas. Você tem diversos cursos de Orives, e aí você tem alguns cursos para algumas técnicas e outros cursos para outras técnicas. Uhum. O curso que eu fiz, por exemplo, ele era muito básico para o que eu queria fazer. Só que a minha professora era muito boa. Então, por exemplo, eu tinha uma planilha tosca de fazer um anel quadrado, um redondo e acabou. Só que eu cheguei para a mulher e falei, ó, eu não vou fazer isso. Eu quero entender qual é o conceito básico e vou já, porque eu já esculpia, eu esculpia em madeira, ah, sabia o tá. que eu tinha que fazer. Cara, eu acho animal isso aí. Então, ela me deu uma aula básica, me explicou os principais princípios. Ah, você tem que seguir tal medida aqui e aqui. Beleza. Aí eu fui lá e fiz eu fiz a aula, eu voltei na próxima aula com 4 anéis que eu fiz em Caraca. casa. É Uhum. tudo em ouro já. Hã? Tudo em ouro. Não. Aí você faz Não, o esses protótipo do daqui não metal são que de você ouro, não, quiser. tá? Eu não sou rico desse jeito, não, tá, pessoal? Então, Não que é vem, uma não coisa vem, muito louca, não né? vem Porque assim, falar isso daqui, não, hein, pessoal? Ó, se os anéis do Potter fossem de ouro, ia custar tipo 50, 60 mil reais de custo. De custos, ó, Ah, você tá falando. de pelo custo, peso do sem mão anel, de né? obra. Esse do Foster é em bronze amarelo. Uhum. Normalmente, eu trabalho na cera perdida, e aí da cera perdida você pode converter para qualquer metal que tem dentro da joalheria, né? Uhum. E Sim. aí você escolhe. Quando você vai fazer um protótipo para uma coleção, normalmente a gente faz de latão ou bronze amarelo, que é um metal mais duro, com uma resistência maior e ao mesmo tempo ele tem um custo baixo. Que ouro é Só que algo foda de se mexer, né? Ao primeiro pelo custo. o custo É. do ouro é o que quebra, o resto é tranquilo. Mas o custo é absurdo, assim. A gente vai falar de 1,50 a grama de bronze, o ouro é R$ 350 a grama e a composição dele é mais densa. Então ele é mais ou menos 1/3 mais pesado do que bronze. Caraca, então, esse anel aqui ele ia ficar bem mais pesado, por exemplo, se fosse de Bem ouro, mais né? pesado. Ele teria um Uhum. terço dele a mais.
aí de peso. Caraca. Uhum. Eu acho que o seu anel deve ter em torno de umas 40 gramas, que já é um anel bem pesado. Uhum. Ele ia ter mais 20 gramas, ia dar 60 gramas. Pô, daí é isso que é o pior ainda, né? Como ele é muito denso, o negócio, o que você tá falando de um material que seria mais levezinho, você ainda acrescenta o peso e ainda o peso é muito mais caro, né? Tipo, é um fator 10x aí, só vai multiplicando. Exatamente. Né? Então, que, assim, eu lembro que assim, ouro é algo que, tipo, ele realmente te destaca, né? Ele realmente coloca no patamar. Ele tem uma cor muito específica. Viu, Foster? Quem mandou você ser motociclista e custom em vez de ser funkeiro, brother? Entendeu? É isso. Daqui a pouco o Tinder vai estar trabalhando para os funkeiros, vai ver. Fazendo aqueles correntão, tá ligado? Tipo, Mr. Catra. Né? Tipo, o cara tinha umas correntões de ouro. Tipo... Você é louco, mano. Caraca. Mas daí você... Peraí, que eu até me perdi aqui no que você estava falando. Eu atravessei isso, mas é assim que funciona. Conta pra nós, cara, como que é o processo? Tipo, o seu processo você estava no processo, você estava na cera lá, nessas coisas? Isso. O processo de origem, como foi a montagem da marca ou o processo de origem? Não, o processo do anel, do anel. Depois a gente faz Pode começar pela marca. Começa pela marca, começa pela marca. Vamos colocar os cavalinhos na ordem aqui. Eu acabei fazendo um estudo de mercado, tentando entender quais nichos, quais estéticas seriam legais atingir. Aí montei uma proposta em cima desse nicho e comecei a desenvolver alguns designs. Aí eu iniciei com essas primeiras peças que eu falei para vocês. E um dia eu fui na Breakneck comprar uma bota, uma camiseta, alguma coisa do tipo que eu não lembro. Foi antes da marca existir, foi realmente nesse momento embrionário. Eu sabia qual seria o nome dela, sabia o que ela seria, mas não tinha capital ainda para falar, beleza, vamos montar. Aí o Ricardo Breaknecks olhou para mim, a gente tinha se conhecido quase nesse ano, ou um ano antes, coisa bem recente. E aí ele olhou e falou, pô, esses anéis aí, quem que fez? Aí eu falei, fui eu. Aí ele, anel que você estava usando, anel que você estava usando. Né? Era o anel que eu estava usando. Aí ele, caramba, que legal, tal. Eu vou falar com você no final do ano. Aí eu, vai sim, tipo, nem fui fé. Aí... Não, beleza, brother, beleza. Vamos falando. Porque nesse começo, você tá lá fazendo joia, todo mundo, eu quero, mas acaba normalmente dando uma miguelada. E a marca dele já era considerável grande, né, naquele momento. Eu acho que nesse período ela já estava com uns 3 anos. Quando você tem um negócio novo, é igual viagem de moto, a viagem distante. Todo mundo começa falando que vai. Aí quando vai chegando perto, todo mundo sai fora. Exatamente. A gente sabe bem como que é isso, né? A gente passou por isso em Curitiba. É isso aí. E aí eu acordo um dia, tá a mensagem dele, vão ser 64 modelos, 64 anéis, 10 modelos diferentes e algumas referências. Me passa o orçamento e vamos fazer. Aí eu falei, caralho, eu não tinha nem máquina, não tinha mesa, não tinha bancada, não tinha nada. Aí eu olhei, falei, beleza, eu vou modelar e te passo os preços. Porque era o primeiro momento, eu não queria perder a conta, eu não tinha muita noção de preço também, como fazer. Aí eu falei, eu modelo, te passo o preço disso e vamos nessa. Fiz tudo em 3 dias, os modelos inteira. Ficou o dia inteiro fazendo só isso, né? Não, teve anel que, tipo, eu fiquei 12 horas para fazer, que era um pouco mais complexo. Aí eu ficava no quarto, eu peguei a minha prancheta de desenho e fiquei lá entalhando, fazendo. Levei para ele, aí ele aprovou, falou, vamos nessa. Aí com o dinheiro que ele me deu para entrada, foi o dinheiro que eu comprei as máquinas para conseguir terminar as paradas, porque eu não tinha dinheiro para finalizar os anéis, não tinha nada. Aí quando a gente finalizou as primeiras peças, eu fui fazer um outro curso de uma aula avulsa de como soldar, que eu não tinha, o meu curso foi bem básico, era literalmente faça 3 anéis e acabou. Então eu paguei para a professora e falei, pô, você é mó boa, gostei da sua metodologia, me ensina a soldar. Ela falou, lógico. Aprendi a soldar, entreguei tudo pro Ricardo. Aí quando eu vi, eu falei, já era. Começou e eu
eu tenho que ir embora. Aí, tá vendo? Alguém que foi na viagem com você. Aí, Exatamente. Sim, sempre sim. um. Precisa Aí, ter, né? Precisa ter. Aí a gente, nisso, eu mandei os anéis pro Ricardo e comecei a construção da minha coleção. Aí foi mais vários dias, madrugada inteira entalhando, fazendo um monte de peça. E aí foi a primeira coleção da Chaser. O anel que o Foster tá usando, inclusive, o Mexican, é um dos primeiros anéis que a Chaser já lançou, esse daí. E fiz essa coleção, o Ricardo lançou, aí começou a operar. Aí ela começou a acontecer, veio a primeira encomenda, veio do Caruso, não sei se vocês conhecem, que foi pro Big Brother. Ele... É que eu não assisto Big Brother, mas... Não, mas é que ele é do rolê nosso, ele é do rolê das motos, dos carros, sim. e ele acabou participando de uma etapa no Big Brother. Qual edição mesmo? Qual edição? Eu não sei, porque eu não vejo também. Deixa eu consultar. Mas o nome não é estranho, cara, o nome não é estranho. Acho que eu sei. Aí ele foi o cara que fez a primeira encomenda personalizada. Legal. Aí foi indo, aí foi montando, eu fazia tudo primeiro no meu quarto. Caraca. Minha coberta, as coisas, era tudo pó de latão pra todo lado, pó de prata. Você dorme e dá aquela passadinha no rosto, assim, só o latãozinho saindo, assim. Sabe? Não, você espirrar, era dourado, assim, ó. É que a gente, no Brasil, a gente não tem garagem, né, fechada. Exato. Eu comecei na garagem. Mas é isso. Eu acho do caralho. O primeiro foi assim. Aí depois eu fui me estruturando, montei um ateliê no meu pai, aí fizemos uma mini salinha bonitinha, e aí depois disso foi avançando. Eu tive meu primeiro ateliê no Ipiranga, e aí foi indo até hoje. Caraca. Cara, você trabalha com os caras de motoclube? Alguns, só que o que acontece? Dos motoclubes, eu não sou muito fã desse conceito. Então, eu fico meio distante. Eu posso fazer, mas são peças que eu não divulgo e peço para não me colocarem dentro desse nicho. Porque é um negócio que te limita, assim, né? Te limita um pouco, porque existem muitas coisas dentro. Acabo trabalhando para um, pode gerar rivalidade com o outro, pode gerar alguns problemas. Sim. Você é um fornecedor de camisetas, se faz para um, não faz para outro? Mas não problema. É que eu entendo, não é que, tipo... Não é que ele não vai fornecer porque ele não quer. Pessoas não vão vir para ele porque ele fornece para pessoa X. Entendeu? Entendi. Okay. É que nem, então, que nem tipo, hoje eu assisti um negócio... Cria uma marca secundária para cada um. Não, é porque não é nenhum público que eu quero. Para mim, assim, o motogrupo é uma galera que eu atenderia sem problema algum. Porque sabe o que eu tô pensando? Que assim, é foda, né? Porque a gente fala de empreendedorismo, a gente anseia sempre dar o pitaco no negócio do outro e ajudar e tentar, tipo, fazer... Só que é um papo de boteco, né, cara? A gente quer ver os amigos bem, quer ver os amigos crescer, se desenvolver, isso a gente quer aqui, né? Que o básico é isso. Você acaba tendo, fora as limitações de Richards, igual eu e o Foster estamos falando, você tem algumas limitações de estilo de customização. Normalmente eles querem anéis mais que são feitos no 3D. Acaba tendo essa parada, assim. E aí eu faço alguns detalhes no laser, se o cliente pedir, não é meu... adoro fazer, mas faço. Quando o projeto pede, eu coloco esse detalhe. Mas, então, acaba ficando um pouco distante do que eles procuram também. E aí eu acabo meio ficando... Deixa eu tô te falando que meu irmão participa do Bad Rider, que é uns caras tudo loucos, os caras tudo da polícia. Os caras são gente fina demais. Eu acho que isso é um negócio que caberia muito para os caras, tipo, um novo integrante, manja? Nossa, o novo integrante de um anel. Super funciona. A gente tem até ourives e joalheiros históricos que trabalharam, por exemplo, para o Hells Angels e coisas do tipo, que os caras faziam isqueiros fantásticos, fivelas fantásticas. Sim. Faz Isqueiro parte também, da verdade. história, não tem como abandonar. Assim. Eu até, por exemplo, estou com uma encomenda de uma fivela, de um grande amigo meu e do Foster aí, que ele é do motoclube e ele pediu uma fivela. E aí eu fiz ela, mas... Essa você tá fazendo na empresa secundária, né? Tipo assim, pô, meu parceiro, vamos deixar aqui no piadinho, não vou postar, ficou linda.
eu quero postar até, mas não posso. Eu tenho que manter essa... Uhum. Aqui é que muito nem louco esse mercado, outro né, dia, cara, eu vi um Nossa. negócio, dessa semana, alguns dias atrás, eu vi um negócio que você sabe que as cores do McDonald's são vermelho e amarelo, né? Sim. Existe um país no mundo que essas cores se modificam, que é na Turquia. Jura? Porque na Turquia existem os 3 times principais e um dele é o Galatasaray, que a cor dele é vermelho e amarelo. E, Certo. tipo, chegou até um negócio que, tipo, tem um outro time que eu esqueço sempre o nome, o rival do Galatasaray, que a cor é preto e branco. E tem outro que é verde e branco. Colocaram um Shell no bairro que é do outro time, um Shell que é vermelho e amarelo, o Shell Sim. faliu em 2 minutos, faliu em, tipo, rapidinho. Daí colocaram um outro posto que é verde e branco. Todo dia de jogo, como costume, o pessoal vai lá e enche o tanque. Só porque as cores do time e virou um negócio local. Então, o McDonald's nesse daí, tipo, onde é no bairro do Galatasaray é vermelho e amarelo. No outro bairro, o McDonald's vira preto e amarelo. E no outro vira verde e branco, cara. Só pra você ter noção, tipo, os caras não compram nada que tenha a cor do outro time, assim, cara. Exato, tipo, exatamente. é bizarro, cara. A gente tem no Brasil Corinthians e Palmeiras, né? Corintiano Sim, usa sim. verde. É? A gente não tem problema de usar preto, não sei o que e tal, mas o corintiano não usa verde. Quando Sim. teve a época da Pepsi patrocinar o Corinthians, que aí o limãozinho teve que ser, em vez de ser verde, teve que ser amarelo. É fogo. É verdade, verdade. É que eu não sei se você já viu, mas os times de futebol na Turquia, cara, é outro nível, insano, de fanatismo. E, tipo, não é só time de futebol. Eles mostraram um dia aí um final de basquete na Turquia, os caras com sinalizador dentro da arena. Caramba, outro nível, assim. Isso daí. Não, Turquia é outro nível de fanatismo, assim, que a gente não tá acostumado. A gente acha que a gente é fanático e os caras são absurdos, cara. São absurdos. Nossa, nunca imaginei. Cara, mas, ó, agora a gente desviou bastante, mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque você também você já estava com a sua marca definida aí quando você tinha 19 anos, você sabia que era o que você queria fazer, mas você chegou também a trabalhar como CLT em alguma coisa, né, também? Sim. Que a gente falou quando rapidinho por cima. Eu estava prestes a me formar na faculdade, começou a bater a dúvida, quero continuar sendo empreendedor ou como é esse mundo CLT? Porque antes eu tinha participado só de estágio obrigatório para a faculdade, aquela coisa bem babaca, assim, e aí eu quis ter uma experiência. Aí eu trabalhei na Preview Work, que é uma empresa de saúde ocupacional, e trabalhei na Rede Bourbon de hotelaria. E aí eu falei, tá, tem algumas coisas benéficas e tem outras coisas que eu não me chamava atenção. E aí eu acabei preferindo voltar mesmo. Sim. Mas, tipo, quando você chega e coloca isso na balança, por exemplo, eu achei benéfico o quê? Que eu sei que eu vou ganhar todo o negocinho no final do mês, ter umas fériasinhas quando dá, as coisas, mas daí no final você chegou e falou, putz, cara, isso daí realmente não é pra mim, cara. Não... O benefício, por exemplo, pra minha visão, né? Lógico que eu sou jovem ainda, tô iniciando na vida e tal. Na minha visão, acabou ficando mais relacionado com uma estabilidade financeira. Só que ao mesmo tempo que você tem, né? Teoricamente, ao mesmo tempo que você tem essa previsibilidade de uma estabilidade financeira, eu achei legal a parada, pô, você tem vale-refeição, plano de saúde, umas coisinhas que vão te dando uns hacks na vida, te facilita. Pô, você tem ali um dinheirinho pro mercado, tem o seu plano de saúde pago, e você sabe que vai ganhar tanto todo mês. Então, você tem uma coisinha que dá uma facilitada. E aí, eu achei isso bem interessante. Caiu. Eita, Vitor quis sair. Vitor saiu. Ele falou que não estava contente. Não estava contente com a entrevista e saiu da entrevista, falou, eu vou sair, não quero mais falar sobre esse tipo de assunto. Eu fui colocar para ligar o modo economia do celular, de bateria, e aí ele... Aonde que eu parei? Você parou na estabilidade, previsibilidade, essas coisas assim que o CLT eu gostei dessa parte de você ter o convênio, algumas coisinhas que vão facilitar,
E a estabilidade financeira para você fazer projeção, planos futuros. Pô, posso me compromissar, por exemplo, comprar uma casa. Você sabe que todo mês você vai ter isso. É raro ali se você tiver um trabalho estável, legal. Então, eu achei essa parte interessante. Aí a outra parte, eu acho que a questão de você ter horários fixos, você sabe, você tem aquela rotina meio padrão. Por exemplo, para mim, eu sinto falta, por exemplo, de conversar. Eu gosto de conversar com pessoas novas, eu gosto de vender. E eu não sou aquele cara que quer empurrar o produto. Se o cara vier para aprender essas coisas. Ele vier na minha sala e quiser, pô, vamos conversar de moto, vamos conversar de joia, de arte, do que for, já me deixa todo animado. Faz o Pix, cara, a gente conversa. Sabe que isso aí que você está falando? Não, você está falando uma coisa. Você está falando uma coisa muito interessante, né? Que eu tenho percebido bastante nisso. Hoje em dia a gente tem muito empreendedor solitário, vamos chamar assim. São caras como você, como eu tenho. O Gustavo é meu sócio há pouco tempo, então, tipo, o Gui, que, praticamente empreende sozinho, fazendo tudo e tal. E realmente a gente sente falta de uma troca que rola no emprego. Sim. Né? Tipo, às vezes não é nem a troca do trabalho em si, porque os trabalhos são diferentes, e mesmo assim no emprego, mas a gente conhecer pessoas. E você sabe que, assim, o conceito do co-work seria para que isso se disseminasse, ele não rola. Não. Porque a galera tá focada tanto no seu trabalho que não rola. Às vezes, sabe quando você, tipo, é o RH e vendas que não se conversa, manja? Tipo, é isso. A parte. Enfim, eu acho que isso é uma coisa interessante pra caramba. Podemos até pensar, viu, Foster? Hashtag diquinha pra nós. Baseado aí no que o Vitor tá falando, cara, a gente pode marcar uns dias e fazer chamar a galera inteira para trampar junto, manja? Tipo, arrumar um pico e sentar aí, ir lá num lugar e, tipo, vamos trabalhar junto. É trabalhar, né? Beber, vamos trampar junto mesmo. Eu acho legal isso, eu acho legal essa prática. Sim. Podemos fazer isso aí. Eu também sinto essa falta que você tá falando. Mas tipo, a falta de troca de ideia, dessas coisas, tipo. E realmente conversar, porque, tipo, tem até um negócio de, tipo, trocar essa ideia de vez em quando, só o fato de você começar a falar, vem coisa na sua cabeça, que você não imaginava de um jeito, isso daí realmente mexe um pouco mesmo. O Quinta Assim vai abrir um espaço para você vir com a gente. O espaço Quinta Assim, link na bio. É isso. Vou falar para você que vai ter... A gente está angariando um negócio aí que vai ser legal e talvez isso seja um ponto para nós, hein, Foster? Vou anotar aqui, vou falar com o diretor. Diretor, tá ouvindo aí? O diretor já foi dormir essa hora, 10 horas da noite. O diretor assiste depois para ver se vai censurar alguma parte. Isso, ver se ele vai cortar alguma coisa e tal. Cara, mas uma coisa que eu acho que você falou que é engraçada é que, tipo, você fala da estabilidade, cara, mas eu acho que isso é tanto uma falsa estabilidade, porque, tipo, você a qualquer momento, tipo, você pode ser demitido e, tipo, sem nenhum aviso, e essa estabilidade que a gente conta, a não ser que você é funcionário público, que daí é outras coisas que eu não vou nem entrar no mérito, mas, tipo, cara, é uma falsa estabilidade que a gente conta tanto com essa estabilidade, mas em qualquer momento isso pode acabar e, tipo, principalmente tem muita gente que não tem nenhum backup, não tem reserva, eu já passei por isso, de não ter nenhuma reservinha, e na hora que você é demitido, cara, que o seu mundo acaba ali, tipo, e pode acabar em 5 segundos desse jeito, cara. Isso sem dúvida. Sem dúvida. Então tipo, eu acho que essa estabilidade é uma falsa estabilidade, porque, na verdade, eu chamo de falsa porque você não tem nenhum controle sobre essa estabilidade. Claro, se você mantém, fazendo seu trabalho e etc., essa diminui a chance de qualquer coisa errada, mas... Na teoria, hoje em dia, nenhum funcionalismo público tem mais isso, estabilidade 100%. Mudou bastante. Tipo, hoje você pode ser, dependendo do que você faz, você pode ser desligado, até dependendo do que você não faz, que é mais comum. Mas é mais difícil do que no setor privado, né? Isso sim. Tem todo um processo e tal. Mas o que ele está falando que é muito louco é, assim, e eu passei por isso também, só que quando eu comecei a empreender, eu me mantive no setor privado, no cientista, para você poder tentar, por causa do dinheiro, né? Você vai a estabilidade financeira, o dinheiro, vamos ficar e tal. E aí, quando você vem aí num papo desse, é bem por aí mesmo. Tipo, cara, e aí?
E a hora que você falou assim, não quero mais. Eu sei que essa pergunta sempre o Foster faz, mas eu vou fazer hoje. E a hora que você falou assim, cara, o que foi? O que foi? qual foi o dia D de falar assim, ó, tipo, basta, que eu Então, vou empreender 100% e não tô nem aí. como eu Vamos pra comecei, cabeça. mesmo sem emprego, a empreender, para mim foi mais fácil. Eu estava naquele período que você mora com os pais e começa a empreender. Então, esse início, para mim, foi bem simples. Quando eu abandonei a rede de hotelaria e coisas do tipo, foi depois de algumas situações que eu passei numa dessas empresas que eu falei, isso é impossível um ser humano ser tratado assim. Eu acho que... Precisamos de fatos. Precisamos de fatos. Não, eu recebi uma apresentação de 166 páginas. Uhum. E eu tinha que terminar ela no mesmo dia, montar ela inteira. No Photoshop, fazendo layout, foto, texto, tudo. Sim. E aí a mulher... aquele negócio, faz aí e eu não tô nem perguntando se vai dar ou não, faz aí, né? Exato. E aí a mulher surtou, não sei o quê, eu fiquei transtornado com a situação, passei mal, eu tive uma crise de ansiedade no metrô. Eu apaguei na escadaria do metrô Alto Ipiranga. Caraca, apagar de apagar mesmo. Apagar de apagar. Eu tava com um case de guitarra. Quando eu acordei, tava o case no chão e eu também. Aí eu falei, puta que pariu, que merda. Fui pra casa, aí eu falei, não volto mais não. Tanto que quando eu falei com a empresa e eu fui assinar a documentação, o RH tinha percebido o que a mulher tinha feito e perguntou até se eu queria processar a empresa. Só que como eu tinha conseguido um emprego, eu fui indicação de uma amiga minha que trabalhava lá, ela falou, eu falei, não quero nada não, só deixa quieto e tchau. Porque eu não queria tumultuar para a pessoa, né? Sim, sim. Mas esse foi o dia D que eu falei, não, na minha concepção das coisas, a gente, como ser humano, comete alguns erros que é passar por cima de outros seres humanos. Uhum. Independente seja por poder, por o que for, eu acho que você tem um limite. E quando eu vi o mundo empresarial rolando mesmo, numa empresa grande, e isso acontecendo todo dia, eu falei, não tem sentido estar num negócio como esse. Eu acredito em outra coisa. Pode parecer aquela coisa meio piegas, hippie, assim, e tal, Não, mas é que eu acho que Uhum. você tem que ter uma empresa saudável, um empreendedorismo saudável, onde qualidade de vida seja importante para os funcionários, para ter um rendimento melhor dentro da empresa, sabe? Cara, Não, tanto que hoje... a maioria do problema de hoje é o pessoal retém empregados, né? E, tipo, retém empregados não é fácil hoje em dia e, tipo, tem gente que não entende que isso é extremamente parte do negócio, né? Não, mas Exatamente. hoje até tipo, a gente tá falando de uma coisa, apesar de a gente estar bastante tempo fora do mercado, sei lá quanto tempo, seguindo um pouco o seu raciocínio aí, Vitor, que assim, o que eu acredito é que agora o corporativo. Eu vi esses dias, eu já até comentei num outro pod aqui nosso, que eu vi uma entrevista do Nizam Guanais que ele falava que funcionário bom antigamente era funcionário que se dedicava ao extremo no limite da saúde física e mental. E hoje, funcionário bom é aquele que sabe, empresa boa é aquela que sabe regular essa história e sabe a hora Exato. de começar e terminar e dar seguimento. Porque assim, o mercado publicitário no geral ele é muito degradante, né, cara? Ele é tipo, tem um monte de gente querendo, tem um monte de gente na fila, se você não fizer tem outro que faça. Enfim, aí as Exatamente. pessoas se submetem e acabou rolando isso. Hoje eu acredito que tenha mudado um pouco. Apesar de você estar falando um tempo que ainda, o meu tempo, que é um pouco um pouco antes do seu, era talvez até um pouco pior. Em que sentido? Sim, Isso era uma coisa corriqueira, manja, e as pessoas assumiam isso. O cara passava a madrugada inteira fazendo para entregar. Exatamente. Né? Tanto que quando a gente estava na faculdade, eu tinha um amigo que sabe aquelas pessoas tipo Elon Musk style? Eu tenho o objetivo de ganhar tantos mil quando eu tiver Sim. tantos anos, conquistar tais coisas. E ele trabalhou em grandes agências, nas melhores do país. E era comum, já aconteceu tipo inúmeras vezes ele sair da aula para voltar para trabalhar na agência. A gente terminava o nosso horário de aula 11 horas da noite. E não Você era esquece aí. hora extra, não era nada. Hoje a gente até faz isso, mas por prazer, não por obrigação. Exato. Né? Tipo... Eu, por exemplo, para minha empresa, no começo, na minha fase foi bem próximo do primeiro rodeio.
eu tinha que fazer o estágio obrigatório da faculdade, então eu acordava 6 horas da manhã, fazia a faculdade, saía meio-dia, ia para o trabalho em Santo André, trabalhava até as 7, 8 horas da noite, voltava e ficava até as 3 da manhã fazendo as coisas da Chaser. Uhum. Nesse período, não tinha problema. Eu estava fazendo por algo que eu acreditava. É o esforço Eu não estava válido. fazendo para outro ganhar milhões, ou porque ali é para enxugar um ego de alguém de um prato que ele não soube passar, não soube explicar para o cliente as coisas. Você sabe que é Sim. muito E é é muito diferente louco, quando você faz assim. para um negócio próprio, né, cara? É É, diferente. porque você acredita nisso, você está apostando as suas fichas ali, né? E eu vou falar para vocês, assim, sei lá, eu talvez também tenha um pouco tempo aí como você, eu não sei quanto tempo Foster está nessa pegada de empreender. Uhum. Eu mesmo, como empreendedor, eu tento botar um limite. Hoje eu Tem estou que ter. aqui, Uhum. hoje eu tô aqui trabalhando até tarde, porque isso aqui teoricamente é uma diversão, mas é um trabalho, Sim. você tem uma série de coisas envolvidas. Mas amanhã eu tento ponderar meu dia para hoje eu não coloquei minha filha para dormir, então eu tenho que cuidar, porque assim, no final das contas a gente abre mão também de grana para isso, né? Uhum. Porque, Exatamente. querendo ou não, empreender não é fácil, né? Porque a grana também não chega assim, tipo, é o que a gente brinca aqui desde o começo. Foster, vamos arrumar empreendedores de verdade, não aqueles que estão no Sim, TikTok que sim. ganham milhões do dia para noite, que o cara solta a bomba de fumaça, cria um paraíso gigantesco, tá ligado? E a gente não, a gente sabe que é assim, né? A gente sabe que vai ter a hora que vai estar ocioso, a gente sabe que vai ter a hora que vai ter que trabalhar para caralho, a gente sabe de tudo isso. Mas é em prol do algo Exatamente. que é nosso, né? E é muito legal ver que, tipo, você, como mais jovem, entre aspas, já tomou essa ciência lá atrás, cara. Porque poucas pessoas têm É, essa coragem de empreender tão cedo assim. e, Uhum. por exemplo, aprender o seu timing, para mim, por exemplo, nessa época que eu fui testar o mundo CLT, foi porque eu não sabia dosar meu timing. Eu não entendi o quanto meu corpo. Por exemplo, durante meu período de CLT, foi o tempo de recuperação das minhas narinas. Eu não sentia cheiro por causa do trabalho, por contaminação de metal. Nossa. Eu, por exemplo, até hoje, nessa época eu tinha tendinite, se eu ia no Outback, que o copo é pesado, ao pegar o copo, minha mão travava, eu não conseguia soltar. Uhum. Caralho. Então, você tem consequências físicas e de saúde. Então, Cara, é muito pulmão, louco. Tá falando um olhos. negócio muito louco. Muito louco. Porque eu fui tatuar sábado não. Semana passada, quarta. Moleque de 25 anos, meu, tatua demais. Puta pra caralho. E aí ele começou a trocar ideia e tal, não sei o quê. Cara, a mão dele tudo fodida. 25 anos tem Sim, que fazer fisioterapia, porque é um trabalho é, intenso com a mão. Ele chega em casa e fala assim, quando ele termina a minha tatuagem, ele fala assim, cara, ó, eu preciso chegar em casa de fisioterapia. Mão no gelo, faço exercício, mão tudo cheio de calo, porque no começo não cuidou. Então agora, com exato, 25 anos, o cara já tá com ferramenta, uma das, né, comprometida. exato. Muito Você tem louco. que, por exemplo, meu pai, por trabalhar com saúde ocupacional e ele trabalhou numa empresa que ele cuidava exatamente de segurança no trabalho, ele me ensinou algumas coisas que no começo eu falava, ah, isso é besteira, não altera em nada. Você tem que ter, você está trabalhando lá, mesmo que seja num computador, você tem que fazer pausas de 30 a 1 hora, nem que seja 15 segundos, 30 segundos, para dar uma esticada, alonga a mão, estica, vê o funcionamento, vê como é que você está, ajeita a coluna, dá uma Uhum. andada. Tanto que é comum É a tal da ginástica laboral, né? Que a galera Exato. fala. Por exemplo, hoje eu trabalho, meu ateliê é dentro do Rock Wheels, o bar do Luciano. E é comum eu finalizar um anel, que eu gastei ali uns 40 minutos, 1 hora, ou uma parte do processo da construção desse anel, e eu dar uma volta no bar. Não é porque eu quero passear, é para realmente relaxar a mão, caminhar, mudar a postura, para quando eu voltar bem. Então eu tenho que ter essas pausas. Sim. Que bom que você tem Uhum. essa consciência, né? Porque É porque, minhas você hérnias começa, cervical, tudo é fodido que por você causa disso, no começa, computador. tipo assim, já tô 7 a 8 anos nessa brincadeira. Fui muito relaxado no começo e peguei algumas consequências. A minha mulher, por exemplo, nos primeiros dias, ela não acreditava que eu não tinha tato, até ela ver eu pegar uma leiteira com a mão do fogo, e eu não senti.
Caralho, pesadaço essas consequências, hein? O meu tem coisa, por exemplo, como é algo mais braçal, eu perdi algumas sensibilidades. Para minha mão começar a queimar, demora uns 3 a 4 segundos. Então, se eu só pegar uma leiteira e mudar de boca, não vai acontecer nada. A terminação nervosa ali já tá diferente, né? Já alterou. E aí você tem que ter Você todo não esse sente, cuidado. mas te machuca, né? Exato, porque a hora que eu senti foi que já passou a primeira derme. Já tá entrando para dentro. Caraca, não, isso é fogo. Então você vai sempre que aprender algumas coisas para eu posso me lesionar. Mas isso foi machucar. consequência do seu começo de carreira, é isso? Isso, algumas coisas são consequências do começo de carreira e outras coisas são consequências da carreira de ourives. Você perde mesmo a sensibilidade das pontas dos 3 primeiros dedos. Nosso movimento de pinça... Esse aqui, né? Tipo, essas coisinhas aqui. Porque você vai segurar o anel com uma mão e dar o acabamento. Nesse ato, o anel esquenta muito. Então é comum, por exemplo, eu tô lá com o anel fervendo na mão e no começo da minha carreira eu já cheguei a entregar esse anel que eu achei que estava frio para o cliente e o cliente queimar a mão. Isso eu já até aconteceu, não aconteceu comigo, mas só de curiosidade eu peguei para ver assim. Não pode ser verdade, não. Não, você é muito louco que você tá falando, porque assim, você contou uma história que, tipo, o seu começo de carreira, quando você fez a sua primeira leva, você não tinha nem equipamento, e de repente, com 7 anos depois, você já relata dificuldade, cara, que é extrema, né, velho? Então você tem que analisar por causa da longevidade da carreira, é extremo. Exato. Isso, né? E você tem que analisar, por exemplo, ontem o Gui da Arte, até que vocês entrevistaram no outro programa, foi lá no Rock Wheel e a gente conversou bastante sobre o que a gente pensa das nossas empresas, coisas desse tipo, e quais são os caminhos futuros, né, para esse avanço e coisas do tipo. O meu eu tenho algumas saídas fáceis. Custom, né? Hã? Por causa da segmentação custom, é isso? Isso. E aí o meu tem algumas coisas que dá para terceirizar, começar, por exemplo, ter um funcionário, analisar algumas coisinhas que com um volume maior eu consigo fazer desse jeito. Então eu tenho algumas previsões para me afastar um pouco do trabalho manual e ficar mais no criativo. E tá indo bem os cursos? Foi bom para ela? Foi, vixe, e ela, cara, é engraçado que essa mina você sabe quem que é a Raquel? Sei. Então, ela já tem experiência pra caramba e, tipo, ela aprendeu demais, assim, demais, foi absurdo, assim, tanto que ela aprendeu. Da hora. Então já, tipo... o meu eu meti na moto, não sei se você viu recentemente, agora vou ter que abandonar todo o seu curso de curva, porque eu fechei o guidão mais. Vixe, mas daí não é abandonar, tem que usar mais seu corpo ainda, cara, você tem que aprender a usar mais ainda. Agora eu tô usando, tipo assim, tudo eu tenho que cavar a curva, senão ele não entra. Sim, Foster, vou falar pra você, velho, divulga seu currículo. Meu currículo? A galera acha que você faz isso, que é diversão, que você não estudou para dar aula. Divulga seu currículo. Tô falando sério. Pior que eu tenho mesmo. Então, cara, divulga, você vai ver se vai explodir. A galera fica assim, os brothers mais perto que te conhecem, sabe? Já falei, mas divulga. Eu fiquei em choque, vou me abrir aqui, eu comentei com todo mundo com Foster e Interlagos. Foi algo assustador. Foi assustador. Pilota demais. Demais. É outro level. É tipo outra parada. Já voltou a gravar aí? Pilotar assim. Esse papo é bom, deixa rolar esse papo também. Não, tá aqui, já tá rolando. Já fez isso daqui é divulgação do curso de curvas também, tem que ter, né? Mais um dos nossos apoiadores, desculpa. For Ride, Go For Ride, CR Mob, e vamos falar de curso de curvas porque o Vitor, na verdade, foi um dos pilotos que quando eu estava testando o curso de curva, o Vitor foi, tipo, acho que você foi a segunda pessoa que eu testei. Isso, foi primeiro o Marcelo, né? Que o Marcelo é o mais um novato, daí depois eu peguei o Vitor, que já pilotava faz mais tempo. E foi absurda, assim, a diferença de concepção, entender o que você tem que fazer, porque tem uns negócios que é tão bizarro, assim, que parece óbvio jogar o corpo, entrar, olhar, fazer as coisas, só que você faz totalmente o oposto e você dificulta a curva em 1000 vezes do que ela seria mais fácil.
Sim, sim. E é o negócio, é simplificar, né, cara? Tipo, não é. É que muitas vezes você vê a pessoa tá tentando ou algum vício que ficou na cabeça, Sim. tipo Acho que o maior das problema antigas tá de sempre aí, pilotagem. né? O maior Uhum, problema tá sempre aí, você reeducar, né? O vício é foda, o vício uhum. é sinistro. Não, e Mas tem você duas não. coisas, Marcão, que eu percebo, é reeducar e se policiar, porque eu É. já me peguei no meio da viagem eu comecei um vício assim, sabe? Que tipo, não tinha no começo da viagem, no meio da viagem eu percebi, cara, eu tô só freando com o freio da frente em todas as curvas, sabe? Tipo aquela coisa que tipo, você não sabe de onde isso começou e do nada você tá com esse vício assim, tipo, Eu vou Você falar, não tinha, né? eu vou é? falar pra você uma coisa. Isso chama idade. Uhum. Aí você começa a ficar com preguiça. Eu falo que outro dia eu fiz a mesma coisa. Você tá falando isso, eu fiz a mesma coisa que você. Eu tava andando, puta, só com o freio da frente. Falei, cara, uma preguiça de mexer o pé de trás. Mas O eu nem meu, tava com preguiça, tipo, eu tava. Sabe quando você, tipo, você se liga que você tá fazendo essa merda, tipo, do nada, assim, sabe? É que o meu Inconsciente. eu acho que acontece meio tem. o oposto. Porque todas as minhas bikes, o freio era só no pé. Eu É, não tinha freio na sente mão. isso, Marcão. O cara sabe como é que ele fazia freio combinado? Como? Joga o carrinho tudo no mesmo burrinho. Você joga o freio da frente, você joga no freio de trás, assim. O, Caralho, olha os caras, o mano. flexível. Então o freio fica Nossa, combinado 50-50, entendeu? nossa. Você ensinou pra BMW isso daí. Os caras fazem isso daí. E Os caras aí, fazem. quase todas as minhas bikes eram assim. Então, eu não consigo frear sem apertar o freio traseiro. Porque é meu reflexo normal. É que é muito louco, né? Porque a Uhum, gente, tipo, eu acho que tem uma outra coisa também que é o que você, como você está pilotando naquele momento. Se você é um uhum. modo passeio, você É, tem uma forma de pilotar. Você tem um modo tipo, eu quero fazer umas curvinhas aí você constrói um outro modo de pilotar. E, assim, eu pelo menos eu faço esse movimento aí eu tenho meio essa. regularmente, meio que tipo, dá uma. Tem hora que fala, desencana, eu vou ficar aqui, não vou trocar de marcha, não vou fazer nada, vou só acelerar e, tipo, quero uma moto Sim. automática. É mais ou menos isso, tá ligado? E eu vou falar Mas que é é mesmo. bom, viu? Eu tô com a DCT aqui, que é bom Você tem demais, hein? duas DCT aí na frota, né? Então já vi É. agora. Eu tô com a África aqui em casa, meu, vou falar pra você que dá uma vontade de ficar com ela, que você não imagina. Cara, já que a gente tá no tópico motociclístico, porque a gente sempre fala sobre tudo aqui. Daí, Marcão, eu acho que pela idade dele, você até vai se surpreender com a história motociclística aqui do Vitor, porque eu já tenho essa ideia por conhecer ele mesmo. Mas vamos lá, Vitor, qual que foi sua primeira moto? A primeira moto foi com 17 anos, uma Kawasaki 250. É que ele morava nesse país, num outro país, que você podia tirar carta com 17 anos, tá, pessoal? Antes de falar, não tinha carta, Eu calma, aprendi a relaxa. dirigir nela É, na garagem. Eu não sabia dirigir é. moto antes. Foi qual? Uma Kawasaki qual? A Ninjinha A Ninjinha, 250. 250. por isso que a gente até falou de Ninjinha lá no Festival Duas Rodas que você foi aí comigo lá no dia de imprensa. Exatamente. Então, por isso que a gente falou disso, né? Mas você teve a Ninjinha, depois da Ninjinha, ficou um tempinho com ela, rapidinho, ou foi demorado? Cara, foi acho que até uns 20 e poucos anos, um pouco, foi meio junto com a mudança, a fundação da Chaser, que aí eu peguei uma Blackline. Uhum. Uma Harley Davidson Blackline, que hoje é raríssima, o pessoal conhece. E na época ela era jogada no lixo, assim, era mais barato que Jogado. mais forte. Hoje em dia já tá valorizada, cara, porque Já, me só por arrependo, ser essa difícil de achar aí me arrependo até hoje não ter vendido essa. Cara, era mais barato que Sportster na época. Eu paguei, ela tinha 600 km rodado, eu paguei 30 mil. Cara, porque ela era uma das motos mais prontas para Que motor que shopper, é? né? Tipo. 1.400 e pouco, né? Qual que é Não, o. essa já tava com Twin Cam, já era 1.600, ela já era Já era 1.600. 1.600? Não, acho que Já, já. não. Já? Já a Blackline só teve Não, a 1.600. Blackline a minha FX É, que eu tive depois, que era sim, sim. 1.400. Uhum. Beleza, hein? Daí você começou com a Ninjinha, depois foi pra Blackline. Aí eu precisei investir na empresa, vendi a Blackline e comprei uma Truxton.
Uhum. Da Truxton Aí, antiga, não a Truxton nova que vem toda a antiga, maquinada, era a antiga. exato. E aí, eu troquei a Truxton numa Sportster carburada 2006. Uhum. Aí depois eu fiquei com ela um Mas o que tempinho. você achou da Truxton? Porque é uma diferença, Blackline para Truxton, assim, do nada. Cara, a Truxton, por E exemplo... por que você quis fazer essa troca tão gigantesca de uma Peraí. custom? Eu vou fazer uma pergunta antes. Uhum. Por que você saiu do estilo Speed Speed, pro estilo Custom? Porque, cara, são mundos... Porque pra mim é moto. Não importa. Tipo assim, eu amo chopper, é a coisa que eu mais amo. Mas se você me der qualquer speed... Não, tudo bem. Eu te entendo que eu também eu sou assim. Tipo, Uhum. eu brinco que não é à toa, porque graças a Deus eu tenho a Forride. Hoje que eu tenho todo Sim, tipo que de aí moto. facilita o negócio. Eu tenho todo tipo de moto, mas assim, desde o começo eu me adaptei a um estilo em si para mim que é o de preferência, né? E Então, você eu queria ficou comprar anos com a uma... Ninjinha e de repente você mudou para Eu queria comprar uma Custom nesse período, só que, por exemplo, a diferença de preço. Uma Ninja na época eu paguei acho que 14 mil. E de Custom nessa época eu teria uma Shadow, talvez, e olhe lá. E Uhum. na época eu fiquei com receio de pegar a Shadow, porque as que daria para pegar seriam as mais antigas. Eu tinha um pouco de receio na época de carburador, não era muito fã. Então eu acabei pegando a Ninjinha por, tipo assim, é uma moto que vai rodar, é simples, Vou conseguir chegar de moto ponto A para a ponto começar B. mesmo, né? Foi tua moto de Porque, tipo começo. assim, na época a gente chegou a olhar, assim, eu olhei umas Intruder 250, que tava até mais barato, tava uns 5 mil, 6 mil reais, só que aí começou a me dar o receio, tipo assim, pô, vou pegar uma moto que talvez pode estar meio tranqueira, na época eu não tinha conhecimento de nada, hoje eu não tenho, mas na época menos ainda. Então eu fiquei meio com receio, falei, vamos numa originalzinha, é fácil para vender, tá tudo certo, vai mais Primeira fácil. básica, primeira moto. Isso. É o que todo mundo teria que fazer quando começasse a pilotar. Pega uma moto básica e aprende a pilotar, para depois Porque você escolher era o que uma você moto que quer, né? tinha motor, era uma moto que respondia bem, freava bem. Ela não era super confortável, mas tava show para essa primeira bike, assim. Uhum. E aí foi avançando. Eu saí da Blackline para Truxton por questão de grana. Eu consegui a Truxton por um preço muito barato. Ela também era nesse esquema que, tipo, 900 km, 1.100 km, algo muito baixo de E quilometragem. aquela Truxton na época tava num preço bom também, né? Aí eu tive uma volta de mais ou menos uns 4 a 5 mil reais. Então Para foi investir. algo que. Uhum. Aí eu investi na Chaser esse dinheiro. Uhum. E daí da Truxton veio o quê? Veio A uma Sportster Sportster Só carburada. sem problema nenhum, tranquilinha, Foi lindo, praticamente foi zero. ótimo. Ela quebrou todos os dias da vida dela. Não conseguia nem ir pro trabalho tranquilo, nenhuma vez. Você sabe que a única Harley que eu tive, que foi a Buell, que eu tive pessoalmente, que foi a Buell, também era mais ou menos nesse sentido. Não, era absurdo. Era assim, eu peguei ela, rodei uns dias, puta, show de bola, tranquilo, vou mexer, deixar ela mais bonita. Dei um tapa, fiz uma customização, foi pra casa, quebrou. Aí arrumava, vou passar na breakneck, quebrava. Não, puta que pariu, quebrava todo dia. Aí eu fiquei transtornado, vendi ela para um cara do Sul, que ele veio, acho que na época de algum desses eventos de Hot Rod, não sei se era o Hot Rod Custom de São Paulo, eu não lembro qual que era. Ele acabou levando ela junto com os carros que ele trouxe. E aí eu acabei pegando uma Speed Triple, a Speed Triple 1050. da trás. Daí já mudou totalmente, né? Daí Porque eu Speed falei, eu Triple. não quero tranqueira, eu não quero que quebre, eu quero que funcione, vai. Só que aí foi uma das minhas motos que eu mais gostei de pilotar. E eu tive Você que voltou vender pro estilo, né? Só que aí eu tive que vender por assalto. Por quê? Eu fui seguido 8 vezes em menos de 2 meses. Cara, é fogo. Aí eu falei, meu pai, na época ele morava ali perto da Tancredo Neves, perto da Avenida do Estado. Então você tem Heliópolis, A região Anchieta. boa também, né? Show, perfeito para andar de moto. E aí os caras começaram a seguir, aí eu falei, não, sem chance. Aí eu vendi ela e acabei pegando, esperei um tempo, eu fiquei acho que 1 ano sem moto, e aí depois apareceu uma FX,
linda já, toda customizadinha. Acho que quem tinha feito era o Cris do Garage Metálico com umas coisas, aí depois o Fernando da Spades deu um tapa, e eu acabei pegando ela. Aí eu fiquei com essa FX, customizei pra Só caramba uma pergunta. ela. Você lembra desse seu um ano sem moto? Não. Ele Tipo, é tipo um, ele é tipo um bloqueio. Eu nem é um sei o bloqueio. que aconteceu. É fogo, Foi, cara, é fogo. Eu Foi, só eu fiz acho uma que a pergunta época que boa, eu fiquei. Foster. Foi, eu acho que a época que eu fiquei com o Lancer. Aí eu ficava mexendo no carro. Entendi. Puta carro, hein? Esse carro é bom, eu gosto. Eu 4 senti, já. eu senti falta que eu peguei o CVT. Eu queria ter pegado o manual. Eu me arrependi um pouco. Eu escolhi mal, assim. O meu Não. era. Mas precisa ter um probleminha pra Automatiquinho. colocar na cabeça, né, cara? Não dá pra ficar sem moto assim do nada, né, cara? Exatamente. Aí eu peguei a FX. Puta, essa eu customizei real mesmo. Tinha frente Springer, freio só num pé. Frente Springer é tipo, eu não quero conforto. Eu tô só, tipo, totalmente só pelo looks aqui. O guidão não cabia nada, assim. Tipo, a manopla tinha que ficar cortada quase na metade, de tão pequenininho que tava. Ô, Cara, Marcão, isso- se você vê a motinho dele hoje assim, cara, o guidão é o quê? É desse tamanho, assim, tipo, você Eu acho não que deve consegue, estar com, você segura ele assim aqui, ó. eu acho Você que não deve estar consegue, com um pra palmo. virar você faz assim, ó, tipo, nos Eu negócios. acho que deve estar com um palmo. Um palmo. Isso ia ser uma pergunta minha, assim, tipo, porque assim, você é um customizador das suas joias aí, vamos dizer assim. Mas a tua vida também é customizar, a tua vida, você vive o ambiente 100% ou Sim. só em partes, assim, tipo, Não, ou tudo tipo assim, você tem que dar o punch de customizar. o Tipo, que eu não consigo ficar sem customizar. Tipo, as minhas guitarras normalmente são de luthier, minhas coisas em casa normalmente são pintadas, minhas jaquetas normalmente eu customizo as minhas jaquetas, minhas roupas, se não são customizadas, eu tento achar alguma coisa, se eu não acho O alguma cara coisa, mais eu estiloso faço. que eu conheço aí na face da Terra, sem dúvida. cara, porque é muito louco, né? Porque assim, você realmente você tem a cultura custom no geral, não só tipo, ou só na moto, ou só no estilo do, sei lá, no carro, não, é cultura custom na vida, né? Porque é muito É, louco isso. é. E não é habitual, né? Você está bem realmente no nicho do nicho do nicho, né? O meu é tipo, acaba sendo algo até que eu já quis não ser assim, tipo, de puta que pariu, tudo tem que ser desse jeito, tudo tem que ser mudado, mas é meio que eu gosto, não tenho o que fazer. Então Mas faça, né? tipo, mas o Marcão, tipo, conhecendo ele, conhecendo as pessoas do meio, eu posso falar uma coisa, o do Vitor não é forçado, é sincero, sabe? Tipo, porque você conhece Não, pessoas isso, do meio que, tipo, é forçado o estilo da pessoa, essas coisas assim. Que nem, tipo, eu não vou usar o mesmo estilo de roupa que o Vitor usa, porque pra mim é forçado, tipo, não é um negócio que eu me sinto Não, mas confortável usando. eu tô falando assim, você nem fala assim, no meu Uhum. ver é o seguinte, eu me coloco, não é nenhuma análise, que eu sou longe de mim analisar qualquer Sim. pessoa sobre qualquer coisa, mas assim, você tem estilo, né? Tem. Você Sim. mesmo o Gui Uhum. o Gui hoje transitando em todas as marcas de moto, andando com todas as marcas, ele mantém as origens, né? Sim. Ele mantém o estilo que ele tem lá e tal, não sei o quê. E eu acho do caralho isso, porque isso mantém a sua linha de personalidade. Uhum. Sim, os forçados a gente sabe na cara que são forçados. Não precisa de muito para isso. E não é só Sim. forçado, e isso não é forçado só na cultura custom, né? Você percebe que Não, isso é Forçado no forçado na estilo, vida, né? forçado no estilo, é forçado na Tipo, vida, é tipo. na vida. O cara quer se inserir a história de preciso pertencer a algum lugar ou alguma coisa, que isso no meio do motociclismo é muito forte, né? Uhum. Sim. Tipo, eu falo, ao mesmo tempo, mesma coisa que assim, ao mesmo tempo que a gente conversa isso tá falando com vocês aqui, que tem a cultura custom o tempo todo, vivendo essa cultura custom o tempo todo. Uma coisa que eu falo pro Gustavo sempre, que assim, nós somos pessoas que temos que transitar em todos os ambientes. Sendo na cultura custom, sendo na cultura big trail, sei lá se chama isso, mas sendo o cara que, eu ando off pra caralho, o cara que anda de moto de trilha, que tem um estilo. Então, assim, a gente, sei lá, a gente gosta de tudo, se adequa a tudo, temos o nosso, mas, tipo, entendemos que, assim, cara, porra, legal. Mas também, quando tem os caras que são forçados, que a gente sabe que são forçados, né? Que aí força a amizade, a gente
deixa passar. Mas Sim. é o que a gente... Cara, eu particularmente, vou falar pra você, que é muito louco, que tô convivendo mais agora com o Gui, com as gravações, e conhecendo a galera, tipo, mais desse mundo de custom, de motos, mundo ambiente Harley Davidson e tal. Cara, tipo, a gente teve um papo essa semana com o Flávio do Louco lá, do Los Condes. Cara, o Los cara é Condes, gente fina uhum. demais. Tipo, você olha o cara Uhum. na tela e fala assim, meu, o cara é bruto, né? O cara tem cara de louco Sim. mesmo. E aí Uhum. você senta a conversar, puta papo da hora, assim, pra nós, entendeu? Tipo, Sim. tanto essa via de mão dupla que não foi nada forçado. Tipo, ó, estamos numa situação aqui que a gente precisa fazer uma gravação, que a gente precisa de alguma coisa, precisamos de conteúdo. Não. A parada é sincera. Sentamos, almoçamos, trocamos ideia. Ele tem uma puta visão maluca do que ele faz, assim, que eu achei do caralho. Então, eu também acho que conhecer pessoas assim, tipo, do teu estilo de falar assim, não, eu sou custom mesmo, agrega pra caralho, porque, cara, assim, tem gente que tem que entender que isso faz parte de um movimento que tá no cara, né? Não é aquela coisa Sim, sim. forçada, né? Uhum. Forçado. É do caralho, eu achei mal. Puta, Sim, cara. tira o chapéu Sim. mesmo. Apesar de não ser assim, eu tenho um estilo mais. Vou dizer que eu sou dos anos 80 para 90. Eu tenho uma mistura de rap nacional é, com o streetball da vida dos anos 80, anos Uhum. 90, que é meu jeito de andar, gosto de moletom e tal. Mas eu entendo que assim, a galera, o pertencer hoje é muito forte, né? Tipo, você tem que Sim. pertencer. E às vezes você não precisa pertencer, é só ser, né? Sim, sim. Pertencer, é só ser. Eu acho do Seja caralho você isso. que daí você se encaixa em É algum isso. negócio e faz. Mesmo se não se Exatamente. encaixar, você, cara, você É você isso. faz o seu e todo mundo. Cara, o negócio é ser o seu. Cara, algumas perguntinhas aqui rápidas que são de tipo papum, assim. Tá, bora. É o de Por- frente com o Foster. De Tá frente, bom. de frente aqui. Quadro novo Maria Gabriela, aqui. bora. Vamos lá, vamos lá. Por que o nome Chaser? Por que o nome Chaser? Vai, tentar fazer essa rápido. Aham. Eu procurei uma característica do brasileiro. Independente de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas para você fazer as coisas acontecerem aqui, principalmente coisas que não tem pronta entrega, não é algo fácil, você tem que perseguir, tentar achar aonde estão Correr essas atrás. coisas, achar o conteúdo. Você tem que se virar para ter isso. Então, veio disso. Correr atrás mesmo, correr atrás, né? Do Chaser, tá correndo atrás correr atrás das bagaças, né? É isso que eu imaginei, isso que eu imaginei. Cara, qual que foi o anel mais caro que você fez até hoje? Foi uma aliança de noivado. Caraca. Foi Os caras, R$6.000. os caras Ouro sempre gastam branco em e coisa diamante que negro. não vai durar. Tô brincando. Mas foi customizado. Foi customizado. Pior que gastar em customização de moto. Mas foi Nunca vai customizado pro retornar o casal ou valor no não? final. Tô brincando, desculpa. Na hora que você vende, nunca recebe o mesmo valor. É a mesma coisa que Nunca. customizar uma moto, É a gastar em mesma coisa. aliança, cara. Ai, tô brincando. Mas foi customizado? Sim, foi todo. O cara projetou todos os detalhes da aliança. A Uhum. gente foi de todos os detalhezinhos fazendo. Era só um anel. E aí ele ficou essa faixa de preço. Caraca. E foi só um anel, não foi o par. Uhum. Cara, Só pra ela, né? Só o que ele vai perder. uhum. Já Não, teve. Não, fala. Ele falou assim: não, vou pedir ela num piquenique. Aí a foto dela que eu recebo no WhatsApp é eles num balão, num pôr do sol, assim, maravilhoso. Falei, caralho, o cara apelou muito. Tipo, não dá pra falar não, né? Se ela quiser falar não dá. Aceita hoje e nega amanhã, né? Tipo, amanhã você fala assim, não, então, eu pensei direito essa noite. Eu pensei bem. Quer saber, cara? Essa noite. O que você vai fazer no balão? Se fala não, fala, pula Você então. Sai fora. Fura, né? Não, é assim, ó. Ou você aceita, ou tem esse paraquedas aqui. Você escolhe qual dos dois você quer. Agora? De boa. Boa, meu celular morreu, o cabo do carregador tá horrível, eu não carregava ele, eu deixei. E para variar,
Você tá falando das noivas aí, sua mulher te salvou, né? Assim funciona. Vixe. Aquela foi foda. Falar que o cara gastou que nem customização. Gastou para nunca mais ver o dinheiro. Ai. Caraca, sacanagem. Mas esse é o mercado, acho que mundial é assim, né? Tipo, a galera quando você customiza, tipo, a galera não valoriza quando vai comprar. Porque a gente tem algumas coisas, até, por exemplo, dentro da joalheria, que é muito comparado, assim. Pô, você fez um anel. A prata não vai mudar tanto, mas se você pegar ouro, o ouro 1000 é R$350 a grama. Só que a partir do momento que você transformou ele no anel, é uma liga, não é mais ouro 1000. Então ele já perdeu o valor, ele não tem mais o valor puro. Que agora você tem que pegar esse ouro, purificar para extrair o ouro 1000. Nisso você tem uma perda. Então, a joia, ela acaba, por exemplo, quando você vê leilões, essas coisas de joalheria, ela vale mais pela marca e algumas coisinhas do que pelo metal só em si. Você sabe que esse break que você deu para trocar de celular aí vai ter que aparecer a foto da mina com o balão, viu? Pode mandar no WhatsApp. Vai aparecer um balãozinho assim. Vai aparecer um balão. Um balãozinho flutuando assim. Ele vai pôr um emoji no rosto do casal para não ter problema, e aí, entendeu? Bom, deixa eu anotar aqui, 1h34, vai. 1h34. Não, deixa essa parte aí, porra. Vamos ver. Cara, daí, ó, então, você já teve alguma coisa que você, tipo, e não ligado a... Porque a gente ouve muitos da história de, tipo, tatuagem, essas coisas, de pessoal que fala, cara, não dá, não vou fazer isso porque é contra, tipo... meus princípios, assim, mas, tipo, não precisa nem ser coisa, tipo, que a gente falou um pouquinho dos negócios de motoclube, essas coisas, mas coisa no geral, assim, sabe? Tem bastante coisa, na verdade, porque a gente está no movimento custom, tem alguns símbolos que estão relacionados a algumas coisas não muito legais, né? Por exemplo, 2 raios um do lado do outro, para quem entende o que é, né? Normalmente relacionado a SS, coisas desse tipo. Então, propostas assim, eu não aceito, eu não faço. Então, tem uma isso é legal, cara. Tem uma limitação, assim. As joias que eu trabalho, primeiro que, obrigatoriamente, elas têm que ter uma grande porcentagem da minha estética, no sentido, assim, tem que parecer uma joia minha, não preciso ter que falar que é uma joia minha, independente do... mesmo eu tendo um leque de estilos que eu trabalho, ela tem que parecer que é minha. Então, assim, se o projeto é muito fora, eu não aceito. E coisas, por exemplo, como nazismo, bandeira sulista e coisas do tipo, eu também não faço. Não, isso é bom. E, tipo, cara, isso que eu ia te perguntar, tipo, porque quando você... isso tem um negócio muito na customização, né? Que, tipo, de vez em quando, a pessoa que tá pedindo, ela acha que entende mais do que a pessoa que tá fazendo. E, tipo, isso acontece ou não? Cara, isso dá muito problema. Assim, quando o cliente cisma que ele entende do que ele fala, ele é o cara que vai te passar todas as medidas, proporções e coisas, ele muitas vezes se frustra. Porque quando você deixa um artista trabalhar, e você gosta do trabalho dele, ele vai se expressar da melhor maneira que ele pode para representar o que você quer. Quando você dá 1 bilhão de pitacos, vai ficar um pouco a sua cara do que você que não tem uma formação está passando, um pouco da minha cara e um pouco dessa mistura. Então ele pode ficar num limbo, sim. É bem complexo, assim, quando você sabe, a pessoa você tá falando uma coisa muito louca. muito, ela quebra. Sabe que é muito louco, você está falando, que me remete muito agora por conta do moleque que tatuou meu braço. Na conversa que eu tive com ele, ele disse o seguinte, cara, eu tatuo as pessoas só freehand, ele só faz freehand. Então eu fiz um freehand e eu falei para ele, ó, cara, é isso que eu quero, se vira aí nos 30. Ele falou, se quiser, ele falou, se você quer que eu apague para fazer, eu falei, cara, se vira aí, porque, tipo, se eu tô procurando um cara para fazer algo freehand, para construir algo personalizado, eu não posso dar limites pro cara. Porque a pior coisa, assim, minha mãe é artista, já falei aqui, acho que outras vezes, minha mãe pinta quadros há milhões de anos, né? Mas tudo que a coisa as velhas faz, minha mãe faz, de costurar, bordado, crochê, essas coisas todas. Assim,
E o pior cenário para um artista é você bloquear, né? Você cercear ele, você tentar pôr um negócio que o cara tenta fazer o teu gosto pelo dinheiro e não o trabalho dele pelo dinheiro, né? Que eu acho que isso está muito envolvido na cultura do brasileiro por conta do brasileiro não saber comprar, não saber comprar e não confiar na compra de serviço, seja ele qual for o serviço. A gente tem uma mania de achar que sabe mais do que o cara que está te vendendo o negócio, porque você tem culturalmente aquela ideia que o cara que está te vendendo está te dando um golpe. Tá te passando para trás, né, cara? Mesmo que não tenha nada a ver. Sim. E você tem algo que eu acho que eu sei mais do que o cara que está fazendo. Você poda essa pessoa e você normalmente dá uma proposta que vai ser ruim. Por exemplo, eu tive 2 anéis que eu fiz, eram 2 anéis em prata. Caro, né? Prata é caro pra caralho. Não, e eram anéis gigantescos, com 50 mil símbolos maçons, e eu falei para ele desde o começo, vamos ser clean, vamos ter alguns símbolos legais, bonitos, bem trabalhados, só que vamos trabalhar para ter uma nitidez. Quando a peça ficou pronta, tinha tanto símbolo, mas tanto símbolo, que tinha um olho com uma pedra dentro do anel, na parte interna. Tá ligado? No buraco, onde fica o seu dedo. E todas as laterais forradas, ficou sem leitura de nada. Não ficou um anel interessante. Era muito mais bonito a gente ter escolhido 3 símbolos e ter feito um anel super bonito, sabe? Mas a essência, assim, eu falo pra você do que a gente acabou de se conhecer hoje, eu acho que a essência do artista é isso. É tipo, o cara saber o que ele tem que fazer, que é o que ele gosta de fazer, que é o que ele acha que vai ser o melhor, né? Eu pessoalmente sempre prezei por isso, de olhar para o artista assim, cara, eu quero um anel para homenagear a minha família. Velho, tá aqui, ó, minha família é essa daqui. Se vira, faz aí. Eu acho que se faltar informação para o artista, ele vai te questionar vai buscar, algumas coisas. Lógico. Ele vai falar, pô, cara, o que você gosta daquilo? O que você acha disso? Tal. E aí esse diálogo vai desenvolver a criação do anel. Tem várias vezes, por exemplo, que o cliente vem com uma ideia, a gente conversa e dentro desse diálogo eu tenho uma ideia muito melhor, porque ele me deu ideias boas de uma maneira construtiva, não de uma maneira de bloquear. Então você interfere muito. Eu, por exemplo, quando minha moto, o Miguel pintou para a gente ir para Curitiba. O que eu falei para ele eu tenho um espectro de cores que eu gosto. Eu gosto do rosa ao azul. E todas as nuances dentro disso aí. E eu quero um Thunderbird na parte de cima do tanque e flames pretos. O que você quiser fazer, faz. Eu passei a diretriz. Ele foi. E a pintura até brilha no escuro agora. Exatamente. E sempre a pintura da moto dele ficou da hora, cara. Ficou da hora pra caralho. O artista ele sempre quer surpreender, na real, né? Ele não pode, tipo, fazer o modo básico. Ele sempre quer fazer o melhor dele naquela entrega quando é free, né? Quando é tipo, ó, você tem as diretrizes como você falou, que deu a diretriz de cor, do que você queria de desenho, deixou o cara viajar e vai. Né? E tem a questão, e tem uma outra coisa, né? A relação confiança que a gente está falando aqui é foda. Porque no Brasil a gente sempre começa qualquer negócio desconfiando, não adianta. Exato, sempre culturalmente. Vai me dar o golpe. É isso. Exatamente. Culturalmente você vai tomar um golpe de alguma coisa logo de cara, logo na saída. Então, tipo, como você vai tomar o golpe, então é melhor você se prevenir para não tomar o golpe. Exato. Né? Antigamente, eu tinha mais receio de ser sincero. Tipo, logo de cara, falar, ó, isso aqui vai ficar ruim. Hoje, eu sou o mais sincero possível, porque às vezes você não é sincero o suficiente e vai fazendo um projeto que não vai ficar legal e o cliente, no final, vai ficar triste. Então, eu prefiro... O cara me manda um negócio, não, isso não vai ficar bom, não vai ficar legal, não farei. Eu vou citar uma frase da minha esposa que ela fala muito. Cara, a verdade dói 5 minutos. Porque assim, eu fico... Se você mente... vou mentir para poder evoluir com o negócio, quando chega no final é pior ainda. Então, Não, eu fico pensando hoje para o meu cliente, eu dar uma paulada nele, no sentido de, tipo assim, cara, isso vai ficar feio, porque o cliente pode se ofender.
Só que eu prefiro que ele pense assim, pô, o cara foi franco comigo, do que passar todo o tempo de espera do projeto, o projeto ficar pronto e ele ficar frustrado o resto da vida com aquilo ali. Sem Eu dúvida. quero que eles... O meu objetivo de fazer joias handmade, fazer as coisas do jeito que eu faço, é que a pessoa saia o mais feliz possível dessa experiência. Então, eu trabalho para isso. Então, eu tento ao máximo guiar o cara para, pô, vai ficar linda essa peça, olha que coisa linda que você tem. Você vai ter uma joia pro resto da sua vida maravilhosa. Sim. E eu quero ele olhe isso e fala, pô, fantástico, adorei. Não quero que ele olhe e fala... Cara, e agora a gente começa a falar de um negócio que a gente sempre chega nos momentos mais finais aqui, de tipo, o que você vê o próximo passo aí da Chaser? O que você vê? Tipo, você almeja no futuro, assim. Cara, eu tô agora com uma collab acontecendo, já está em produção algumas coisas, né? E ela mira a venda para o exterior. Eu penso em vender para os Estados Unidos, para a Europa, com mais frequência. Já entreguei anéis para a Itália, para os Estados Unidos inúmeras vezes, mas eu quero agora ter, tipo assim, todo mês ter um ciclo de joias indo para os Estados Unidos ou para a Europa. Esse é a busca que eu tô. Agora, e principalmente os Estados Unidos, ele preza muito por trabalho manual, pelo trabalho customizado manual também, né, cara? Isso daí é um negócio legal. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, de preço, um anel de latão aqui que vai custar de 150, 200 reais, até alguns anéis de 90 reais, lá é uma média de $100 a $150. É muito mais valorizado. Sim, sem dúvida alguma. Aí eu tô nesse trabalho agora de fazer um site que realmente, ou fazer um site novo para o público americano, ou fazer essa coisa de o site ser bilíngue, fazer a transição de moedas, todos esses detalhes. Daí fica show, hein? Daí fica show. E aí, quando essa collab estiver pronta, vai ter que isso tá pronto junto. Então, eu tô correndo com os dois ao mesmo tempo. Sim, sim. Cara, a minha experiência com o mercado internacional de fazer coisas para fora separa. Faz uma coisa para os caras. Então... Os caras não entendem como a gente lida aqui internamente. Assim, eu tô falando para você de experiência. Sim. Tipo, a gente... vou fazer só o tradutor e tal, não sei o que. Cara, puta... Faz um separado, né? Melhor, porque você entra numa... Dá mais trabalho, talvez, no começo, mas fica mais fácil de você mexer e vender no final. Sabe? Tipo aquela coisa de... eu vou facilitar, eu boto um tradutor que custa $60 aqui, que ele traduz o site inteiro para 10 idiomas. Tem um monte dessas merda no ar aí. E aí você vai traduzir o seu site, que a linguagem que você usa para o teu público aqui não é a linguagem que você vai usar lá. E aí você não vai acabar não vendendo, você vai acabar se frustrando. Falando que a minha experiência foi essa. Que eu tive a experiência, essa dupla experiência, né? Eu fiz primeiro um traduzido, depois eu acabei fazendo algo especificado para os caras, que aí deu mais certo. Algumas empresas que eu conversei, por exemplo, até do Instagram, eles me sugeriram em fazer um novo, faz um só para o internacional, por exemplo. Aí eu tô analisando tudo certinho, assim. Eu acho que faz sentido exatamente porque o cara que você vai falar, por exemplo, você vai conseguir fazer qualquer coisa para os Estados Unidos que vai conversar com o público europeu, sabe? Os caras têm essa leitura. Quem não tem a leitura do mundo é o americano, que quando a gente fala em peso, os caras falam a gente fala em quilos, os caras falam como é que é lá? Em onças, é isso. Onças, a gente fala em metros, o cara fala em pés. Então, assim, tipo, esse é uma parada que eles são totalmente aversos ao mundo, né, cara? Então, isso até a numeração, a tabela deles é totalmente diferente. E aí é foda, porque aí você vai adequar e você tem cara, eu falo pra você que faz, assim, na minha experiência, desculpa até entrar aí no teu métier, mas... essa é a troca de ideia, né? Vale muito mais experiência, tipo, de você fazer algo especificado para os caras e, velho, daqui a pouco você tá... Mas eu concordo, eu ia até falar sinceramente do Instagram, cara, que, tipo, um do pessoal que apoia meu canal é o Wings Custom, e você vê, hoje em dia eles têm o Wings Custom Brasil
Wings Custom Internacional, que eu até já gravei em inglês para os caras, tipo, os caras Sim. colocarem no Wings Custom Internacional, assim, sabe? Exatamente. E, tipo, E até as fotos, o consumo deles é diferente, né? sim, sim. Então, tipo, todos os especialistas que eu conversei falaram exatamente o que você me falou. E para essa linha de separar os pontos. E para a construção até do desenvolvimento dessas coisas, eu acho mais simples. Fora que eu vou te falar uma outra parada, sei lá, a minha concepção. Bota um hub local para você distribuir por lá. O cara comprar e distribuir já por lá, sabe? Do que se você enviar por aqui, porque isso também limita a aquisição de compra do cara, porque aí entra a desconfiança do Buy Brasil, entendeu? Mas é que aí a collab que eu estou fazendo legitima isso. Entendi. Ela vai aí, me beleza, dar, aí. tipo, dentro do Esse nicho, background ela vai me dar um... Opa, ele é do cara ali, então beleza. Sim, sim. Legal. Cara, e tipo, a gente fala muito disso daqui, de evolução, a gente sempre fala muito disso aqui, principalmente. Se você tivesse que, tipo, cara, quando você tava lá atrás, você começou a Chaser, você imaginava que ia chegar no patamar que está hoje, principalmente reconhecimento aqui dentro, o público que você atingiu, já tudo isso, você imaginava, tipo, que ele queira ou queira não, tipo, a gente tá falando de 2015, então são 7 anos. Apesar de 7 anos parecer muito, é rápido também para você atingir o tanto que você chegou, né? Eu não achei que ia ser tão simples assim, porque eu era alguém novo, muito novo, assim, falando com grandes. Então, tipo assim, minha primeira conversa com o Teiji da Shibuya, eu tinha 20 anos. Como é que isso também não legitima tanto minha marca, sabe? No sentido de, pô, é um moleque. Sim. E aí, ver essas pessoas apostando em mim, realmente foi um choque, assim. Eu falei, caramba, que legal. Porque a cultura custom eu acompanho desde bem novinho, sempre foi algo que eu me interessei. Então, eu conheci algumas pessoas, por exemplo, um baque, assim, besta, que eu sempre sou o Luciano disso até. Muita coisa que eu aprendi sobre a cultura custom era com o blog dele, que era o Cultura Custom Brasil. E aí, depois de nem um ano dando no mercado, ele me chamou para tomar um café. Eu falei, eita porra, tipo assim, por que o cara que escreve, faz um monte de coisa, tá me chamando para tomar um café e me conhecer, sabe? Tipo assim, não sou eu que tô chamando ele veio. Isso foi muito gratificante, assim. Eu lembro que tinha dias que eu não acreditava. Eu tava na moto, assim, eu falava, caramba, e ficava impressionado, assim. O dia que foi a gente leva tempo, né? o dia acreditar que as coisas estão acontecendo. O maior baque foi a Rolling Stones. Esse dia eu dei uma travada, assim. Conta aí o que aconteceu. Corte do caderninho Rolling Stones. Vitor encontrou Keith Richards, que comprou um anel dele no momento. Não, é a revista Rolling Stones. Eu sei que é a revista. Corte vale. Se fosse o Keith Richards, eu ia estar chorando até hoje de emoção. Corte vale tudo hoje em dia. Corte. Vitor vendeu o anel pro Rolling Stones e causou tensão entre Keith Richards e Mick Jagger. Nesse ateliê, no meu primeiro ateliê no Ipiranga, eu trampava até muito tarde. Então eu ficava até umas 3 horas da manhã normalmente. E aí eu tava lá tranquilo, aí saí para comprar um cigarro e um chocolate. Aí eu sento no sofá e falo, vamos dar a última conferida no e-mail antes de ir embora. Aí tava lá, revistas Rolling Stones, convida você para falar sobre joalheria artesanal e como um dos principais referências do país, assim, coisas dessa. Aí eu falei, que marcas que estão? Aí tinha Vivara Life, tinha umas coisas, eu falei, caramba. Aí para mim foi tipo, deu certo. Tipo assim, realmente um cara me chama para uma meia página na Rolling Stones, mostrando meu produto, eu contando um pouco da minha história. Foi um belo de um baque, assim. Foi, que ano foi isso? Cara, eu tenho que olhar, mas acho que foi 2017 ou 2018. Cara, bem recente, hein? Bem recente.
E tipo, mas você tem guardado tipo o artigozinho, tudo isso daí? Tenho sim. E eu Sabe acho que é que muito- tem talvez a matéria online também. Você sabe o que é muito louco que você está falando, que eu acho do caralho, é que eu já tive essa sensação de a gente aparecer, de estar numa matéria numa revista e tal, não sei o quê, mas hoje, depois de um período aí nesse negócio, eu gosto mais de estar nas alternativas do que nas principais, cara. Porque você tá falando com mais gente. É do caralho, te qualifica, te dá o clichê, te dá lá, meu, não vai negar entrevista lá, você Sim. não vai negar. Né? Você vai falar, você vai dar entrevista, você vai falar com quem tiver que falar. Agora, por gosto, né? Tipo, eu falo Cara, pro Foster, por gosto é muito louco. É até por identidade, assim. Também, isso. Em publicidade, a gente começou. A gente estava, na verdade, quando a gente começou a se formar, a gente estava na virada dos influencers. Quando o que importava era ter 4 milhões ou ter 100 mil e realmente se comunicar com o seu público. Que esses 100 Eu mil ainda realmente... acredito nisso. E aí, a gente, nesse período, eu tive uma experiência. O Caio Castro foi um patrocinado da Chaser. E na época ele tinha quase 2 milhões de seguidores. O retorno era baixíssimo. O Foster, por exemplo, já vendeu muito mais anel que o Caio Castro. Tipo, muito mais. Olha só, corte, peraí! Nossa, esse Corte! Esse Foster melhor que Caio Castro. Nossa, vai ser um corte assim. Velho, Pá! esse vai ser Marcão, manda arte amanhã. Manda arte amanhã, consegue? Consegue mandar? Vou mandar. Foster melhor que Caio Castro. Tira a fotinho minha assim ainda. Vai ser o primeiro corte esse. Manda eu sem camisa, com um tanquinho assim, não. fazendo assim, sabe? Velho. Edita um tanquinho aí nas camisas aí, daí deixa uns negócios bem da hora, assim. Amanhã eu faço, eu mando. Mas é muito louco, porque assim, eu entendo o que você fala, porque é uma coisa que, tipo, eu também sou do mercado de publicidade há muitos anos, marketing de grandes empresas, quando eu era CLT e tal, e eu sempre prezei pelo valor e não pelo volume. Sim. Total. Qual é o valor daquelas pessoas que estão lá dentro para você? E tipo assim, como o público dele... Uma coisa que eu comecei a devanear muito foi o que o público dele tá seguindo ele. Por quê? Qual que é a razão, né? É para consumir o que ele consome, para acompanhar o lifestyle, é para curiosidade, é um público, por exemplo, da novela, é um público do quê? O Brasil, o perfil de usuário de internet é muito louco, né? Você não viu o exemplo agora da semana que o cara lá, o estuprador médico, tinha 600 seguidores, saiu na televisão, que o cara estuprou a minha na sala de parto, o cara ganhou 10 mil ou 12 mil seguidores. Sim. Absurdo. É meio bizarro, sabe? A gente vive num mundo meio louco, assim, tipo, o brasileiro ele tem esse âmbito de, tipo, acompanhar para ver se vai dar merda. Exatamente. O do Caio me chocava assim, eu não sabia se as pessoas seguiam ele, por exemplo, porque ele é um empreendedor, né? Ele é um cara que é muito bom nisso, é fantástico. Da periferia, né? Ele tem uma história da hora. Não, e é um cara que trabalha muito. Nenhuma vez que eu me encontrei com ele, ele não estava trabalhando sem parar, assim. É um cara que tem visão, acredita, investe em lugares muito legais, assim. É um cara fantástico, tanto como empreendedor como pessoa. Mas o público dele, nessa época, eu fiquei... Será que eles acompanham ele pelo rosto, por ser um rapaz bonito, ou realmente por acompanhar o empreendedorismo, ou a rotina dele? Porque a rotina dele... Ele pilota dele, moto? Ele pilota moto, pilota carro, tá na Porsche Cup. Isso aí eu vi. Tem uma Harlona, tem uma Harlona. Ele tinha um Harlon. Tinha uma Ultra pelo Shibuya. Tem uma CB, tem uma CB 1000 que o Shibuya customizou. Aí, também, diretor, né? Você vê, nós vamos patrocinar o Caio Castro com a Farhide, diretor. Mas o Foster, segundo o Vitor, vende mais que o Caio Castro. Então. Toma cuidado, Marcão. O Foster já vendeu para nós. O Foster já vendeu também. Porque, cara, a gente tem que pensar assim, o que esse influenciador ganha? No sentido assim, ele é seu amigo, ele gosta dos seus produtos,
qual é a parte que faz ele amar a sua marca para falar dela para os outros? Então, quando você tem um cara só usando por usar, é melhor não ter. Sim. É que as marcas não pensam assim, né? É. As marcas pensam que o cara vai dar visibilidade. Que, no Sim. fundo, a essência do marketing é visibilidade, não é venda. A gente que é empreendedor, que tem essa essência mais... assim, eu lembro muito por conta do tempo que eu trabalhei em marketing pesado de grande empresa, que os caras não investiam para vender. Né? Os caras investiam para ser visto. E a gente, quando eu vou para dentro de casa hoje, nas minhas coisas, assim, ó, eu invisto para vender. Sim, sim. Eu invisto para ter retorno. O conceito, a visibilidade vão acontecer também. Sim. Né? Porque você está divulgando. Sim. Só que a necessidade nossa é o que você está falando. Aí você vai chegar numa conclusão e provavelmente assim, você experimentou o cara durante um período, o cara não vendeu nada, te deu um pouco de visibilidade que se perdeu no tempo. É isso. Exatamente, né? exatamente. Por exemplo, para mim, a relação com ele foi da hora ter conhecido ele. Tipo, o network que a gente teve junto, a relação que Custou a gente teve caro junto. ou não? Tudo que tem por trás. Custou caro ou não? Eu fiz por permuta. É que era lá atrás ainda, né? Lá atrás no começo. Não, mas na verdade eu não trabalho com pagar o influenciador. Sim, não. Começo. Foi uma proposta. Não, é que era lá atrás que ele, hoje, por exemplo, eu acho que ele não aceita mais permuta se você pega um cara que nem ele. Cara, mais ou menos, porque o Caio, ele não veio de... Foi ele que entrou em contato comigo. Ah, entendi. Legal. Então, tipo assim, um amigo dele me passou o contato para ele gostou das peças e veio falar comigo, entendeu? Entendi. Então, é legal. Varia. O Caio, ele tem algumas normas de como ele faz isso, né? E comigo, eu acho que foi mais essa questão de... Ele gostou do trabalho mesmo e queria as peças. E aí foi um jeito dele ter as peças sem ter que... E também ajudar alguém que está querendo crescer também, né? Tipo, exatamente. Tem muito disso também, o cara querer ajudar, cara. Não, a gente já tentou, viu, Vitor? Que a gente tentou vários caras que quiseram permutar com a gente de moto compartilhada, com pegar uma cota e tal, e não sei o que, cara, e não adianta, velho. Tem certas coisas que não funcionam. Porque hoje em dia, é o que a gente está falando, assim, a gente tem muito gente que se considera influenciador no meio eu até brinco com o Gustavo, né? No meio motociclístico, hoje a gente tem na Fora Ride mais seguidores que muita gente que se considera influenciador. E a gente não usa a Fora Ride como uma plataforma de influenciar as pessoas. Sim. Esses dias eu até fiz umas enquetes lá de entender perfil, tem, não tem, vai para vai. E no final das contas você vê que o que você quer saber é que é a meia dúzia que está lá com você sempre. Né? Que é o que está te acompanhando sempre, que é o que te curte o teu rolê, te entende. A minoria não entende mais sobre o seu negócio, porque você está o tempo todo falando, o cara está te acompanhando, ele já entende, a maioria já te entende sobre o seu negócio, sobre o que você faz. Então, assim, a real o novo, ele, no nosso caso dessa ultra segmentação, ele tem que ser garimpado diariamente, né? Sim. E um cara desse é o tiro de um cara desse como o Caio Castro, por exemplo, é um tiro de canhão, né, velho? Se explode para tudo quanto é lado, você não sabe para É um cara com uma visibilidade muito grande, é assustadora. Então, você não sabe o que, às vezes, nem como se preparar. Às vezes, por exemplo, não deu retorno porque eu não estava preparado. Não tinha tido uma divulgação pronta, que era algo bem no início. Então, você fica meio perdido, assim, como fazer as coisas acontecerem. Sem dúvida. Mas é bem legal. Todas as perguntas que eu acabei tendo, assim, 90% delas eu ainda faço de vez em quando, e de influenciadores, e muitos viraram amigos. Tipo, muitos mesmo, assim. Manda um anelzinho pra nós da For Ride que eu boto você. Aí faz assim, zoando, brincadeira. Eu te dou um anelzinho, aí você me dá uma das parcelas. Dá uma cotinha. Pode ser qualquer um. Aí depende da moto, vai ter que ser de ouro. Vai ter que ser de ouro. Ducati V4S. O Vitor já manda um desses aqui de ouro pra ele. Assim. Só para avisar, aproveitando aqui,
Ducati V4S sold out, não tem mais cota. Sold out, não tem. Acabou. Chegou. Acabou, chegou. Máquina, Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Quem não comprou, entre em contato, porque tem um próximo grupo formando. Não vai ter agora, porque não tem moto, né? Não tem moto. Então, não tem jeito. Tem certas que a gente fica até tentando forçar a barra, vamos comprar outra moto, cara, mas não tem moto. Mas não tem moto. É foda. Tem que bater na Ducati e falar, gente, e aí? Os caras estão sendo puta moto Vamos animal. ajudar aí. É foda. Tá assim, o mercado tá assim, né? Estamos com 5 motos na fila. Então... É fogo, cara. Bom, pessoal, a gente trocou ideia pra caramba hoje. Chegamos aqui, foram 3, 4 páginas de corte, deu pra render bastante. Eu acho que foi bem produtivo hoje. O Fossa deve ter uns 8.000 cortes. Não, tem, vixe, minha página, meus negocinhos de corte aqui, eu tô só vendo quando começar a fazer. Que eu vou começar a fazer essa semana. Episódio. 15º, agora vai dar pra começar a fazer corte. Assim. Todo dia vai ter corte, cara. Você vai ver, vai ser um negócio assim, ó, pá. Mas, cara, queria agradecer aí você pela sua participação de hoje. Eu que agradeço. Sensacional. O problema do celular. Que isso daí, nem sei do que você está falando. Aqui na nossa transmissão não teve nenhum problema. Perfeito. Nem sei do que você está falando. O máximo que você fez foi trocar inventando história. Você colocou esse filtro aí que modificou a sua aparência um pouquinho com o fone, mas é filtro. Superstar é assim, troca o filtro, é normal. É isso aí. Alguma pergunta final, Marcão? Tamo aí. Cara, mais uma vez eu quero agradecer. Mais um cara, puta, fantástico. Fosse, nós estamos fechando um grupo animal. Sim, eu vou fazer, em breve, acho que a gente vai ter que fazer um convite, reunir toda essa rapaziada num lugar só. E, cara, impressionante como a gente aprende todos os dias aí com esses caras que estão... Pode falar aí. Vamos organizar um Quinta Sim no que tinha que ter. Podia fazer um Quinta Sim no Rock Wheels, cabe todo mundo lá, cabe toda a galera, a maioria de São Paulo. Podia fazer um Quinta Sim. Pode marcar, a gente mete um ao vivo. Quinta Sim ao vivo. Sei lá, não precisa nem falar, Quinta nós mesmo. Vamos fazer um Quinta Sim das origens, que ninguém não tinha câmera, não tinha nada, a galera bebendo e falando. Conversando. Pode contar comigo que, cara, eu acho que vale a pena, vamos marcar assim, eu acho que faz sentido. Até, tipo, de repente, divulgar para a galera de todo mundo, para juntar um monte de gente, e a gente fazer o negócio acontecer. Cara, eu sou feliz pra caralho com esse projeto aqui da gente, que, tipo, tá me abrindo umas portas gigantescas de conhecer gente nova, gente boa pra caralho, cada um mais legal que o outro, com uma experiência diferente. Porra, descobri hoje que o Foster é melhor que o Caio Castro, já. Isso não existe, tá ligado? Dá mais resultado, esquece. Essa vai ser, Foster é máquina. É isso. Aí você me fala isso, eu tenho cada vez mais certeza que estou do lado do cara certo, né, gente? Então, valeu mesmo. Foi bom demais. Puta, parabéns. Muito obrigado, valeu mesmo. Adorei participar. Eu vou programar a minha visita, como eu estou prometendo para todo mundo. Conhecer pessoalmente a galera. E eu vou encomendar o meu anel, porque eu curto também. A sogra falou esses dias e eu fico comprando anel que não cabe no meu dedo, coisa que tipo, eu vou fazer Não vou fazer da Forride, porque a empresa não dá, né? Dá pra fazer da Forride, pô. Eu vou presentear o cara quando ele entrar, vou presentear o cara com um anel. Membership 01. Isso daqui dá acesso a várias coisas. Comprou a cota e ganhou um anel. Show de bola. É nóis, pessoal, então. Tá bom? Muito obrigado. Valeu, Zaço. Obrigado aí pela participação. Obrigado demais. Até a próxima. Valeu.